início, né? Boa noite, então. Estamos de volta aí no Saltcast Salinópolis. E passamos um tempo ausente aí, porque realmente é difícil consolidar a agenda dos convidados, mas hoje temos a honra de receber essa pessoa que realmente tem um ponto de vista diferenciado sobre o local onde ele reside. Uma pessoa que conhece os sabores, conhece a cultura e conhece o que é preservar, o que é salvar. E ninguém melhor do que ele mesmo para falar. E hoje estamos recebendo aqui o nosso convidado, essa pessoa ilustre aqui, bonita, pessoa bonita. Conhecem aqui? Beleza. Professor Rodrigo, muito boa noite. Boa noite. E, antes de mais nada, uma pergunta simples que sempre acontece. Quem é Rodrigo? Bem, boa noite, né? Quem é Rodrigo, né? Rodrigo, que eu posso te dizer, né? É um garoto, né? Um menino, um rapaz, e hoje um adulto, né? Que veio lá do interior de São Francisco do Pará. Bom, ali próximo de Castanhal, né? Filho de agricultor, neto também de agricultor, né? E sempre muito conectado às questões ambientais, à natureza, né? Depois foi morar para a cidade, em Castanhal, né? Saiu do interior, né? Aí após sair do interior, morar para a cidade, né? Fez graduação com Marajó, né? Em biologia. E aí, dentro daquela ilha encantada, maravilhosa, né? Que é a ilha de Marajó, né? Mais especificamente em Salvaterra, né? Eu saí de lá biólogo, né? Mas tu passa para biólogo porque tu queria ser ou foi assim algo que... Pois é, a biologia, né? Ela entrou assim de carrão de cena na minha vida, eu posso dizer, né? Antes da biologia, eu já tinha tentado algumas graduações, né, na Federal. Uma vez eu tentei História, né, para SORE, né, para ser professor de História. A primeira tentativa que eu tentei, né, achava legal, interessante. Sempre achei interessante a história da humanidade, enfim. E depois de historiador, tentei zootecnia na UFRA, né? Aí bati na trave também, não foi a ver da zootecnia, tecnologia de alimentos, né? Depois eu ingressei na UNAMA, né, em gestão empresarial, né? Abrir meu próprio negócio, né? Você Cyber Café. Você ri. Aí depois nesse processo todo veio o Prise na época, né? Que era que eu posso dizer assim, um programa, né, do Estado que eu adoraria até que voltasse novamente, né? Esse sistema de Prise, né? Que aí fazia o primeiro ano, né? Segundo ano, no terceiro ano que você escolhia o curso, né? Aí somava as médias, né? E aí, com isso, né, veio o curso de biologia, olha, para Salvaterra, né? Tinha matemática, né? E aí eu também não queria entrar naquela onda da matemática, quase que eu me inscrevo para matemática, né? Sempre gostei, mas assim não era minha praia também. Mas quando a gente imagina um curso, só depois que está lá mesmo que a pessoa se toca, por exemplo, vou ser um matemático. Então, quando eu vejo matemática, eu vou querer perguntar para ele só aquelas contas mais difíceis mesmo, né, cara? Bora ver se tu é mesmo o matemático. Mas na verdade não, né? Então, quando eu falo assim, porra, caiu de carrão de cena, porque hoje tu se identifica. Claro, né? Aí é isso que eu te falo, né? Aí, quando eu já estava próximo de me inscrever, né, para Salvaterra, para matemática, mas assim, não nada contra, né? Matemática, tem uma tia e fui familiar da matemática, mas assim, aquela identificação mesmo que não batia, né? E quando eu percebo lá, né? No penúltimo dia de se inscrever, eu vi a biologia, assim, eu tive déjà vu, né? Eu falo déjà vu, né? Aí eu tive aquele déjà vu, assim, de que pronto, é isso aqui mesmo, né? Que eu quero, né? E eu tinha tanta certeza, né? Que
que aquilo era algo verdadeiro, né? Que eu fui lá no Marajó, em Salvaterra, procurar casa antes mesmo de ser resultado do vestibular, né? Já sabendo que eu iria, assim, de certa forma, passar, né, naquele curso ali de biologia. E quando eu passei para lá, larguei tudo em Castanhal. Já tinha um cybercafé, né, que eu já tinha feito meu curso de gestão empresarial na UNAMA, Já era empresário. já tinha montado, né, enfim, um espaço ali bacana. E simplesmente, né, foi uma surpresa para a família, que eu não tinha falado para ninguém. E de repente eu passei, né, e na época tinha uns dreads, uns cabelão, né, grande aqui, meio rastafari, né? Eu dizia que só cortava ele se eu passasse, ou na Universidade Federal ou Estadual, né? Que até então na UNAMA que estava bancando era eu, né? Eu disse, não, então não vale a Por pena, enquanto, não vale a por pena enquanto, mexer nele, né? não. Mas quando passou na UEPA foi uma surpresa, né? E lá eu deixei, né, meu cybercafé com meus irmãos na época, né, o Ronaldo e o Juan, e fui, peguei minha mochilinha, minha barraquinha, né? E pronto, eu parti o Marajó, né? E lá, o que eu posso dizer, assim, também de Salvaterra, que é um local maravilhoso, é um local encantador, né? Onde eu aprendi, vivi, convivi com a cultura marajoara e morei dentro de uma reserva ambiental lá, reserva ambiental Lago Caraparu, né? Que é a Mata do Bacurizal, que a gente chama lá, né? E o meu trabalho, inclusive, lá de conclusão de curso foi dentro dessa reserva, já Rodrigo, mostrando educação ambiental, unindo preservação, conservação, a importância de manter aquela área viva e ser um instrumento pedagógico também, né? Porque eu sempre vi isso, né? Na biologia, né? Que o você biólogo ele vai atrás de coisas assim. pode unir, né? A teoria com a prática, né? Assim, sempre mostrar os cenários mesmo, assim, naturais, né? Para poder estudar a vida, né? Porque às vezes só trancado em sala de aula, né? Mostrando imagens, livros, né? É bacana, mas eu sempre gostei disso, tanto que aqui em Salinópolis, né? Esse trabalho que foi desenvolvido lá atrás, né? Lá no Marajó, no tempo da minha formação, ele se desenvolveu para cá e ele continua, né? Dentro desse mestrado aí que aconteceu, que é o mestrado do Proficiamb, né? Onde a gente já está aí na quinta plenária ambiental, né? Que vai entrar agora, né? Dia 12 de dezembro, né? Mais um evento, né, que a gente mostra nossos trabalhos que a gente vem desenvolvendo dentro da escola, que isso é muito importante, né, são estratégias de ensino, né, para a mitigação dos impactos ambientais, né, e essas estratégias, né, são discutidas, são mostradas dentro dessa plenária ambiental, onde a gente também discute outras questões, né, o nosso intuito é ter aquela discussão que eu digo assim, prazerosa, né? Não é dizer, né, que é um culpado, não. Nós somos os culpados, o que é que nós podemos fazer para melhorar, né, o nosso ambiente, né? O biólogo, claro que ele vai estudar, eu imagino assim, que ele vê um punhado de terra, vamos supor, que ele vai lá em cima ver o que é aquilo. Aí, o biólogo também, ele, por exemplo, prevê o que é lógico, é fácil. Uma criança está andando ali, ela vai para a rua, claro, aquilo devemos prever algo que pode acontecer. O biólogo também, tipo, ele consegue dizer, poxa, essa área aqui daqui a um tempo ela vai virar um deserto. Essa área aqui daqui a um tempo talvez a maré cubra mais. Tem essa, porque para leigo, o que é um biólogo? O que é a essência, o que é o fundamento ali A biologia, do né? A biólogo? biologia, Ele salva, ele defende, o a que ele faz? biologia, ela vem para estudar realmente a vida, né? Os ambientes, né? Os tipos de biomas, vamos dizer assim, né? E as características de cada local. Por exemplo, agora o meu trabalho é voltado aqui para o ensino e mitigação de impactos ambientais em praia. O que é que a gente mais Você está assim prevê? meio que um pesquisador? O que é que a gente mais prevê dentro disso daí, né? Ensino e mitigação de impactos ambientais, né? Então a gente vai analisar os impactos ambientais que estão sendo causados pelos seres humanos, como os resíduos, por exemplo, né? Se a gente continuar jogando os resíduos que a gente vê aí, né, nas praias, né, no nosso mar, aí, por exemplo, cheio de plástico e tudo mais. Então, o que é que a gente prevê com isso? Né? A gente vai prever que isso vai atingir ali todo um ecossistema. Né? Por exemplo, pode atingir desde uma pequena algazinha, uma microalga, num plâncton, fitoplâncton, pode ser minúsculo, e que vai atingir também, né, toda uma cadeia alimentar e até a gente mesmo. Né?
Então, a gente tem como, por exemplo, né, fazer análise, né, da quantidade de resíduo que está indo parar, por exemplo, hoje no mar, né, e mostrar se essa quantidade continuar desse jeito, né, daqui a 20 anos, por exemplo, a gente não tem mais nenhum ser vivo marinho, por exemplo, né, se continuar o tanto de lixo que está colocando. Então, aí já vem o ensino, né, para a mitigação desses impactos ambientais. Então, a gente trabalha através do ensino, né, que é essa coisa Projeto. didática, né, para poder mitigar, né, para poder mostrar, através das ciências ambientais, né, que é o nosso curso hoje do Proficiamb, né, o curso de ensino das ciências ambientais, então a gente vai mostrar a ciência, né, daquele problema que aquilo causa e tudo mais. Outra questão que a gente pode prever aqui no litoral, por exemplo, né, é se você não respeitar os manguezais, por exemplo. Né? O manguezal ele é uma barreira natural, né, ali, que já protege contra o avanço do mar, e além disso ele é um berçário da vida. Né? O manguezal, por exemplo, ele é tão importante, né, na natureza, que se porventura tirar ele, dá um colapso na vida aqui na Terra, na vida marinha, né? E muita coisa pode ir por água abaixo, né? Por exemplo, muitos seres vivos podem deixar Da menor criatura viver, até a né? maior, como se estivéssemos todos de mãos dadas, né? Porque mexer com um quebra aquele ciclo em todos, né? Isso, eis a preocupação, por exemplo, aqui na nossa região, né? Com algum desastre ambiental, algum derramamento de petróleo, por exemplo, ou coisa parecida, né? Porque pode atingir, né, um dos biomas mais importantes desse planeta, né? Que é os manguezais, né? Além de sequestrar o carbono, né? Absorver ali, né? Ele também, né, é um bioma que está em transição ali entre o nosso rio, né? Por exemplo, a Amazônia, aqui o rio do Amazonas, que se encontra com o oceano aqui, né? Por isso que a gente tem uma das maiores faixas assim de vida marinha que eu posso dizer no planeta, né? É a nossa região, né? É uma das únicas que eu posso te dizer também. Professor, e falando da nossa localidade aqui, nessa zona do Salgado, vamos pôr aqui essa zona do Salgado aqui. É difícil, por exemplo, essa luta, que é uma luta constante, né? Mas é difícil em termos de conscientização, em termos de do entender, fazer entender o quanto é bom não jogar, por exemplo, aquele plásticozinho ali, né? Porque eu sempre falo, e já falei em outras situações, em um dado momento que eu fui assinar um contrato lá, a banca que eu estava na época, e quando o contratante veio, me deu uma bainha para cada um de nós, né? Uma bainha para mim, todo mundo pôs no bolso, mas a minha eu achei de abrir na hora, abri, botei na boca, e aquele saquinho, eu não lembro se eu joguei ou caiu no chão, mas o garotinho, filho do rapaz que era o contratante, veio, pegou aquele plásticozinho da bala, do bombom, da menta, pegou e chegou para mim e disse assim, aquele garotinho de 6 anos, 5, 6 anos no máximo, falou assim, olha, não podemos jogar o lixo no chão. E ele continuou, porque o vento vai levar lá para a rua, aí vai chover, aí a água vai levar esse para buraco lá da água, aí vai entupir, aí a cidade toda vai ficar cheia de água. Então, quando eu te pergunto, é difícil essa batalha com a nova geração que está vindo, em termos de projetos mesmo, educacionais, sala de aula, matéria, boa vontade de professores, sabe, de poder, porque é muito difícil eu querer dizer que não é para fazer aquilo uma vez que eu passo. Né? Então, acho que o exemplo, por exemplo, do educador, também é, claro que a vida particular de cada um faz, mas respinga um pouco. Até hoje eu saio na rua e me chamam ainda assim, professor, eu digo, pô, mas faz 200 mil anos, cara, mas para ver. Então, assim como o aluno grava a nossa feição, que para eles a gente quase não muda, eles mudam, porque eles vão crescendo mais, mas para eles não. Mas para ver que eles guardam, então assim como eles guardam a nossa feição, eles guardam, ele me ensinou a preservar uma árvore, me ensinou a molhar uma plantinha, me ensinou. E
enfim, É, não matar o sapo. sabe o que é bacana essa tua pergunta, Heitor? Porque exatamente, né, o porquê que eu estou na educação, que eu vim para a educação. Podia estar sendo só na parte da biologia também, na pesquisa e tudo mais, né? Que era no começo, assim, uma visão que eu tinha, né? Poderia estar aí, né? Enfim, daquela natureza, que sempre tive facilidade, né? Tá pesquisando, né? Que tem muitos seres vivos que possam a gente descobrir ainda, beleza. Isso faz parte dos meus projetos de vida, faz sim, né? Mas, assim, trabalhar com a educação, né? Com o ser humano, né? E hoje, né, eu tenho o privilégio, por exemplo, de estar atuando novamente desde o sexto ano ao terceiro ano, né? Então, atravessa de gerações, né? Crianças com 11 anos, né, por exemplo, né, 12 anos aí no sexto ano, né? Aí depois vai atravessando sétimo, oitavo, nono, né? Eu também trabalho no Teodato, né, do primeiro, segundo, terceiro ano. Então, essa sequência didática, por exemplo, né, ela foi pensada exatamente para isso, né? Foi uma dificuldade que a gente teve, porque a gente tentou buscar em literaturas, por exemplo, né, alguma coisa que pudesse nos ajudar, né, a fazer esse trabalho, né? Graças a Deus a gente encontrou o Zabala, né, que é um autor muito bom, né, para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre estratégia de ensino, né? E ele mostra alguns modelos de sequência didática, mas para o litoral, por exemplo, principal, onde a pesquisa, por exemplo, a pesquisa, né, com o ensino, né, ficou muito difícil, né? Mas aí de repente a gente conseguiu trilhar, né, um modelo de sequência didática, né, onde a gente inicia dentro da sala de aula, né, estudando o ambiente, por exemplo, né, que a gente conhece sobre aquele ambiente, o aluno. Depois a gente vai, entendeu, para a parte prática, né, que é o trabalho de campo, né, onde a gente vai fazer uma entrevista primeiro, né, com as pessoas que estão naquele local para saber o porquê daquele problema ambiental, por exemplo, que as pessoas jogam lixo ali, né, e se elas têm alguma solução para isso. Depois que a gente vai para uma área, né, dentro daquela praia, por exemplo, a gente vai analisar quais são os impactos ambientais que aquela praia tem. Por exemplo, aqui no Maçari, que a gente detectou, né, esgoto, entendeu? Além do resíduo mesmo sólido, né? A gente detectou, por exemplo, a questão do esgoto, que é um problema não só daqui de Salinópolis, mas de todo o litoral. Isso fala assim, que é até global, né? Que tem que ter um plano, né? Assim, da questão do esgotamento sanitário mesmo, né? Você fazer o tratamento dessa água que chega nas praias. Isso, não só aqui. A gente detectou muito resíduo, né, de diversas formas, resíduos estranhos, né, que vão parar na praia, até resíduos internacionais, né? A gente encontra dentro dessa praia que são jogados aí no transatlântico, através das correntes marítimas, vem parar para cá, né? Então, tudo isso a gente consegue detectar, por exemplo, dentro dessa sequência didática. Após isso, a gente vai fazer um tratamento dos dados na escola, volta para a escola de novo, né? Depois a gente tem até uma oficina, que a gente chama essa oficina de recriar, de alguns materiais que a gente trouxe da praia para poder repensar, fazer um vaso, alguma coisa com aquele material que trouxe, ou então até uma arte mesmo que seja, né? Depois disso que a gente vai fazer um júri simulado e faz a plenária ambiental, que é essa que faz parte, né, do nosso trabalho, já vem há 5 anos aí, né? Que nessa plenária ambiental a gente vai exatamente discutir quais são as problemáticas que a gente viu ali dentro daquele ambiente, que começou toda uma pesquisa dentro da escola. A gente sai da escola, né, com toda uma autorização, né, dada pelos pais quando o aluno é de menor, e a gente vai para o campo, né? E o aluno gosta muito disso, sabe, Tony? De sair um pouquinho daquele quadrado, em vez de estar falando desses problemas só lá dentro da escola, não, vamos lá na praia e vamos entender de perto, até porque eles vão na praia quando eles querem, a qualquer momento, mas assim, quando a gente fala, vamos a turma sair em busca de solução, aí no final das contas eles avaliam essa sequência didática e dizem o que eles gostaram, o que eles não gostaram, ponto positivo e negativo, e uma coisa que ficou bem clara, quase 100% deles eu posso dizer, eles falam, professor, depois de toda essa sequência didática aqui que a gente passou, a gente não tem coragem mais de jogar um bombonzinho, lembra aquele bombonzinho, aquele toquinho de bombom, no chão na praia, porque a gente sabe do problema ambiental que isso vai causar ao meio ambiente, né? Então, é por isso que eu acredito na educação e nas estratégias de ensino dela, que a gente é capaz de montar estratégia, que a gente não fica aquela mesmice, sabe? E aí, essa sequência didática, ela trabalha três coisas, né? Que é o procedimental, como é que você vai fazer, né? O conceitual, quais são os conceitos que você vai fazer, e o atitudinal, né? E a nossa missão é atingir aqui no final, que é a atitude. Quando você muda, né, de atitude, né? Se você tinha uma atitude que era, vamos supor, negativa para o meio ambiente,
e após todo esse sistema de educação, né, de ensino, entendeu? Que você passou, que você trabalhou, aí você vai mudar de atitude, pronto, a gente ganhou. Poxa, E essa que é ganhamos, o plantamos uma negócio semente. Quando, né? do, do gratificante que é ser o professor, né, cara? Isso, e a Porque, gente sabe que porra, a gente eu trabalha sei com a como é isso. Eu transformação, sei como é e essa quando a gente alegria. consegue perceber isso na fala deles, na atitude deles, né? Aí pronto, a gente ganha, né? Porque a gente sabe que essa geração, Um pouquinho da minha missão essa está geração está cumprida, sendo né? educada ambientalmente, né? E a gente tem o privilégio que chegou essa disciplina, né, de educação ambiental no estado, né? Mas então, Um dos benefícios da cópia e tudo mais era educar mais as pessoas ambientalmente. conscientizar, Então o Estado está passar de informação, né? parabéns por Passar trazer informação. essa disciplina, apesar de ter ainda uma aulinha, né? Mas só de você poder ter um tempo para poder falar de educação ambiental dentro da escola específica, claro que ela é interdisciplinar. Ela tem que ser trabalhada pela história, pela geografia, pela matemática, porque ela tem como ser trabalhada. Essa sequência didática, por exemplo, envolve matemática, porque vai ter que fazer tratamento dos dados, a quantidade ali. Vai envolver o português, porque eles vão ter que elaborar aí uma carta às autoridades e tudo mais. Entendeu? Vai envolver a ciência, que vai mostrar entre as transformações, né, desses materiais que são encontrados na praia, tempo de decomposição e tudo mais. Envolve física, né, envolve química. Ela é totalmente interdisciplinar. Mas existe agora uma disciplina chamada Educação Ambiental dentro do Estado, né, onde eu tive o privilégio, né, de fazer minha especialização logo quando eu me formei em gestão e educação ambiental. Já tinha trabalhado em São Francisco do Pará, sendo professor dessa disciplina, né? Depois São Francisco, entrou outra gestão lá, tirou ela como disciplina, né, que achou que não era necessário. E ano passado, né, começou no estado essa disciplina, no qual sou professor daqui da escola Padre de Boa, né? Trabalho especificamente dentro dessa disciplina educação ambiental, né, com o turno da manhã, e à tarde trabalho com ciências, né? Com outra turma também, né? Então, a princípio, tu não queria ser, tipo, um professor. Tu fez biologia não pensando na área... Eu, na época, queria muito, né, trabalhar nessa parte de pesquisa, né? Porque existe uma necessidade muito grande, Tony, de pesquisa, né, no planeta inteiro, né? A gente conhece menos de 10% dos seres vivos desse planeta. A gente acaba destruindo o habitat deles, né? Que é a floresta, né? Enfim, por exemplo, né? E dentro dessa floresta, dessa área, existem seres vivos ali que é endêmica, só existe dentro daquela área. Mas olha, essa coisa da gente querer gostar, querer saber como é que isso funciona, é incrível, porque um amigo meu, ele já falou assim, porra, cara, a gente vai lá pro interior, lá tem rio, tem tudo, bora lá, bora lá. Aí ele falou, mas antes, cara, a gente tinha bike, mas antes a gente vai ali que eu quero ver umas caixas. Eu falei, caixa? Tá, bora lá. Aí ele vai, chega lá, ele entra numa casinha, sai igual um astronauta. Aí ele falou, veste isso aí. Eu disse, que porra, veste isso aí. Eu vesti. E eu nunca tinha ido numa apiário, e fui numa apiário. Aí ali me apaixonei, cara. Elas são demais, né? Virei apicultor. Fiz os cursos, tudinho. Olha aí, Tem área de pesquisa também. Aí muito sim, linda. cara. Elas têm um trabalho fantástico. Se tirar elas também da natureza, as abelhinhas, por exemplo, Acaba. acaba porque são as principais polinizadoras, Essa foi né? uma experiência. Outra, aí eu vou chegar onde eu quero. Rapidinho, desculpa me interromper. Não. Cavalo. Então, uma outra vez, estávamos indo de Rabetinha para uma localidade no chamado Vitória do Jari. É muito para fora. 3 vezes para chegar lá. É muito para desgraça. Ou vai de navio ou vai de avião. Não tem estrada. Então, mas enfim, indo pelo rio, era um final de semana, e a gente vai indo. Aí o cara falou assim, quer ver uma coisa? Ele falou, quero, e deu um tiro assim para cima. Cara, deu uma revoada daquelas araras. Sabe aquelas araras que só diz que está em extinção? Claro que está, são poucos. Mas ele deu um tiro. Bicho, foi... Não vou dizer que foi mais de 1000, porque eu vou estar, mas foi uns 10.000 araras de... Cara, a coisa mais linda. Então, ali é que eu digo, ali é que o cara quer ser o guarda florestal, ali que nasce um guarda florestal, é ali que nasce o cara não querer que aquilo se acabe. Não, é isso. Aquilo aí a pessoa começa a amar. É o nosso patrimônio natural, né? É a natureza.
sabe que outro dia, aí, porra, eu vou buscando tanto papo, mas aí, agora a gente vai resumir um pouquinho, porque eu estava vendo e o cara disse assim, onde está aquela sonda Voyager? Tá, Voyager 1, que está não sei quantos bilhões de quilômetros, tá. Aí o cara disse assim, olha, vai chegar um ponto que vamos ter... Claro, para quem acredita nisso, né? Eu estou falando aqui porque eu sou ligado nessas ondas também. Então, o cara disse, olha, vai chegar um ponto que vamos ter que desligar as câmeras da Voyager, porque vai estar tão longe, vai ter uma escuridão, não vou mais servir para nada. Aí um dos pesquisadores, que é o Carl Sagan, porra, era ligado nessas ondas, disse, não, então vira ela e bate uma foto de lá para cá, pegando a Terra. Ela está a bilhões de quilômetros nesse espaço aí sem fim. Aí vira ela e bate uma foto. E aquela foto ele batizou do pequeno ponto azul, pálido azul, uma coisa assim, mas ele fala algo, diz assim, que naquele pontinho ali, aí aparece a Terra, bicho, mas igual um carocinho de ar menor, numa, sabe, na escuridão. Ele diz assim que naquele pontinho ali estão todas as pessoas que você conhece, que você conheceu, os políticos, os santos, os honestos, os bandidos, os padres, os santos, os que fazem guerra, os que não fazem guerra, todos estão naquele pontinho ali. Se todos pudessem ver que nessa imensidão desse universo, cara, não somos nada. Então, acredito eu que quem faz guerra mesmo, eu acredito que sabe disso que eu estou falando, talvez quisesse, aí sim, vamos preservar, vamos, E porque é muito significante as pessoas muitas vezes não ter aquela noção que o lixo ali, cara, o plástico, porque, assim, historicamente falando, Tony, o ser humano, ele, no início, né, da vida, aquele ser humano, vamos fazer uma viagem desde a África, amanhã, África, né? Tá? Então saímos dali da África, né? Começamos a andar pelo nosso planeta aí e éramos nômades, né? Nós éramos nômades, né? No início da humanidade ali era nômade, ia vivendo conforme aquela era o do ser humano gelo. nunca perde isso, né, cara? Sempre teve essa essência de É. ser nômade. Só que depois, né, nesse andar, né, pelo planeta e tudo mais, a gente foi aprendendo, né, a se fixar nos cantos, né? Por exemplo, aqui na Amazônia, né, Alguns, né? Alguns. a chegada aqui, por exemplo, né, dos nossos ancestrais aí, né, os nossos indígenas, né, ao chegar aqui, né, por exemplo, né, já começou a fazer as aldeias, por exemplo, próximo do rio, já existia ali o agrofloresta, né, que é o primeiro sistema SAF, né, que hoje chama de SAF, Sistema Agroflorestal. Os nossos povos ancestrais já faziam isso com maestria, que era pegar uma árvore frutífera dali, a plantar na próxima aldeia e tudo mais. Né? Depois veio o cultivo da mandioca, por exemplo, que a gente sabe. Enfim, a gente conseguiu se fixar mais nos cantos, né? E aí a gente sempre foi orgânico, né? Tudo que a gente comia, né? Aí vem aquela Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então, se eu como aqui uma bananinha, jogo a casca dela, ela vai se transformar em adubo. Então, o ser humano, mas isso ele é sempre teve essa cultura, o né? Por exemplo, do ciclo. descarte, né? Que é uma coisa orgânica pra gente. Só que quando veio, por exemplo, o tal da descoberta do plástico, né? Que é derivado do petróleo, né? Então, o ser humano, ele aprendeu, né? Depois de Revolução Industrial, ele aprendeu a consumir. E ninguém ensinou para ele, por exemplo, a reciclar. Ninguém Consuma, ensinou. né? Só o sistema ele só ensinou a comprar. O consumo. Compre, né? Mas nunca ensinou as pessoas a O descartarem no descarte. lugar correto. E hoje a gente tem a política, por exemplo, nacional de resíduos sólidos, né? Que é uma lei, né? Aqui no Brasil desde 2010, 2005, né? Desde 2010. E essa lei de política nacional de resíduos sólidos vai fazer com que os resíduos sólidos se tornem Ô, até Rodrigo, emprego, recurso para as pessoas. mas então, porra, E os municípios eles têm que entrar numa onda, por exemplo, de investir em usinas de reciclagem. E não lixão, por exemplo. A gente tem que acabar com esse projeto que ninguém sabe que é um dono, que é um projeto chamado lixão, que tem nas cidades, onde tem seres humanos que vivem aí de forma desumana, né? E a gente tem que aprender a cuidar do que é nosso, que é o nosso planeta. Né? Então eu acho que o ser humano, cara, é filha da puta mesmo, sabe por quê? Porque ele tem que ser reeducado. E eu né? digo também, então, que o ser humano, ele não é desse planeta, então.
Porque você pode ver que todos os animais, eles se Vive em adaptam. harmonia, né, com o seu O, ambiente, o animal do faz frio, aquilo que tem que fazer, mas não ele age vai contra, né, o seu lá próprio do sistema. deserto, ele aguenta a sede, então, do mar, tal. Mas o ser humano não, se deixar o ser humano no frio, ele vai morrer, porque ele não consegue se adaptar àquele frio. Vai deixar no deserto, porque a puta vai morrer também. Né? Então, o ser humano é o problema de tudo, então, porque o ser humano não é da Terra. A gente foi deixar, depois os Anunnaki vem pegar de novo aí, mas é um outro papo aí. Mas porque, pô, se tem que ensinar o filho da puta que é errado, e ele sabe que é errado, cara. Ele sabe que é errado. Porra, eu não sei não, cara. Eu acho que é um. É por isso que nem eu falo assim, Tony, eu acredito nas mudanças das gerações. O ser humano, ele, pelo ciclo da vida, ele nasce, cresce, alguns reproduzem, mas o certo é que ele vai morrer, que ele vai partir daqui. E uma nova geração vai chegar. É nessa nova geração que eu mais acredito. Por exemplo, quando eu trabalho com aluno do 6º ano ali, por exemplo, eu sei que essa nova geração, por exemplo, está sendo educada ambientalmente. Eu falando pela questão ambiental. Eu sei que esse aluno, ele vai crescer, ele não vai conseguir sujar, o filho dele também ele vai ensinar que aquilo não é bom, e o filho do filho dele lá numa outra geração, ninguém vai precisar nem ensinar, nem as coresinhas mais da reciclagem, porque ele já vai nascer com aquilo. Ao longo de uma geração vai ter a educação. Caso, né? E isso, já vai nascer educado ambientalmente, como tem país de primeiro mundo, Etônio. País de primeiro mundo aí, eles, por exemplo, né, a gente vamos falar aqui dos orientais, ninguém sabe o que é isso lá. Veio lixo no meio da rua, até vala lá tem peixe, né, que o pessoal coloca. Ou seja, já é uma educação ambiental, que eu posso dizer assim, que está além, né, além do que a gente está vivendo aqui, mas a gente está vivenciando isso, né? Então é por isso que a gente acredita na questão do ensino, né? Entendeu? Para a mitigação, entendeu? Dos impactos ambientais, porque só a educação ela pode transformar. Não existe outra maneira, né? Ou você educa, né? Ou as pessoas vão ser mal educadas. Né? Então, esse trabalho é um trabalho formiguinha, mas sabe? Que a gente vai... Eu te pergunto, é difícil? É muito difícil, né? Exatamente. Já tem os hábitos que... Pelas estratégias de ensino, né? Já tem os hábitos que vão já traz, tem muita coisa, né? Na verdade, por exemplo, começa na sala de aula, né? O meu trabalho com educação ambiental, ele não é só voltado, por exemplo, para uma praia. Ele é voltado já desde uma sala de aula. Os meus alunos sabem, quando eu chego na sala de aula, eles já estão olhando para o pé dele para ver se não tem nenhum sujinho que eles deixaram ali cair no chão dele, né? Porque eu mostro para eles, olha, o lixeiro aqui é para ser usado, né? Chão não é lixeiro, baixo de mesa não é lixeiro, né? Então já começa ali. Ao redor da escola, por exemplo, se você for no Palio de Boa hoje, você vai ver ao redor da escola cheio de plaquinhas de educação ambiental. Não suje, joga lixo no lixo, né? Trabalhamos com a reciclagem lá, trabalhamos com reciclagem até do resíduo orgânico lá. A gente transforma em adubo, né? Lá, por exemplo, lá na escola. Então, a gente trabalha essa educação ali e agora a gente vai para além da escola. Né? Por exemplo, essa outra semana agora que vai entrar, início de novembro, a gente vai fazer a visita agora aqui da Praia do Maçarico. Vamos fazer visita com turma para a Praia da Corvina, vamos visitar a Ponta da Sofia e vamos visitar lá o Atalaia, né? Para a gente levar, né, algumas turmas para lá, fazer algumas identificações, né? Dos cenários também ambientais, porque quando a gente vai para esse trabalho na área costeira, primeiramente que a gente observa também a vegetação, por exemplo, né? Se tem manguezal, se tem restinga, né? Para a gente sempre poder estar falando ali da importância da restinga dos manguezais. Aí depois a gente vai ver que tipo de impacto ambiental a gente consegue enxergar pela ação antrópica, né? Que é a ação do homem ali, né? E aí procurar políticas, né? Formas, né? De você não deixar aquilo acontecer, por exemplo, né? Essa geração que está sendo educada, ela já sabe que isso é um problema que eles não podem fazer, né? Mas, por exemplo, né? Como você conter um atalaia da vida que vem milhares de pessoas no final de ano, por exemplo, onde eles trazem ali garrafas de vidro, né, vão tomando e jogando como se fosse uma casca de banana, que é algo orgânico, né, que vai se decompor ali, né? Enfim, então, são pessoas assim que a gente tem que se preocupar. Às vezes a preocupação é muito com os daqui, só que tem uns que vêm de fora, né? E esses que vêm de fora com seus hábitos mal educados também, irracionais, que eu posso dizer, né? Porque são hábitos irracionais, né? Que uma pessoa racional, que se diz irracional, ela vai estar tomando aqui sua cervejinha, né? Da garrafinha verde. Depois que acaba de tomar, simplesmente você vai jogar no chão
como se aquilo fosse uma coisa mais natural da vida e que a própria natureza vai dar um jeito, né, naquilo ali. Aí depois vem uma criança, né, mete o pé A no própria vidro pessoa, daquele né? ali e A pronto, e própria pronto. pessoa que, que joga ali pode ser a própria vítima, né? Pode ser a própria vítima, ou o filho dela, ou o pai dela, ou seja lá quem for. Né? Eu sei que a vítima vai ser alguém. Né? A vítima vai ser alguém. Ou pode ser jogar um plástico aqui, esse plástico, essa sacolinha de plástico pode chegar até no mar, uma tartaruguinha vai lá e come ela pensando que é uma Tem alga. as tartaruguinhas, Né? coitada da Pensando bichinha. que é uma alga, né? Na hora que essa tartaruguinha também vai chegar para fazer seu ninho ali, se tiver muito lixo também vai dificultar, né, para ela fazer um ninhozinho dela. Na hora de chocar também os ovos ali, vai ser um problema. Na hora que a tartaruguinha for, vai ser um problema. Então, são diversos problemas que acontecem quando o ser humano joga um lixo, por exemplo, no meio da rua. Aí vamos falar aquela historinha lá que eu vou relembrar que você me falou, da historinha de jogar um bombonzinho desse, por exemplo, aqui em Salinas, no meio da rua. Você vai jogar uma embalagem de bombom aqui no meio da rua, vem a chuva, leva para o bueiro, do bueiro, né, leva para os riozinhos que tem por aqui, e do riozinho vai correr para o mar. E do mar lá ele vai, né, causar os impactos ambientais dele. Né? E a nossa grande preocupação com a questão do resíduo plástico é porque é um material que a gente conseguiu mandar para todo o planeta. Né? Eu posso dizer hoje, Tony, que ele está poluindo todo o nosso planeta, né? E existem ilhas no meio do oceano. Eu estava recentemente agora lá na Casa 11 de Janelas, né? No período da COP30 agora, a gente estava lá na Casa Vozes do Oceano, né? E é um projeto maravilhoso, né? Da família Schumann, né? Que tem um veleiro aí que já veleja há mais de 40 anos, né? Pelo nosso planeta, já deu a volta ao mundo 4 vezes, pelo menos, né? 4 vezes, nessa quarta vez parou aqui em Belém. Eu estava lá como voluntário, né? Colaborando também com esse trabalho deles, que é exatamente isso também, além de mostrar a importância do oceano, né? Mostrar os problemas e os impactos ambientais que a gente está trazendo, principalmente relacionado à questão do plástico. Né? E a gente mostra que o plástico foi parar no oceano, foi parar no ninho dos pássaros, foi parar dentro dos animaizinhos, né? Aquele plástico E vira microplástico, e a gente já está se biodegradável alimentando. não vingou? Essa é uma das soluções, né? Por exemplo, um plástico que é biodegradável, que ele pode ser feito a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Né? Então, se ele for biodegradável, ele vai se degradar e não vai causar problema ao meio ambiente. O meio ambiente vai absorver, porque é feito de matéria orgânica, né? Não plástica. Né? O problema do plástico, porque quanto mais a gente usa ele, né? E ele vai, por exemplo, parar no oceano, por exemplo, que existe cerca de 12 toneladas de plástico, de 4,6 a 12 toneladas de plástico que vão parar no oceano, segundo o Gilberto. É muito plástico. Existem ilhas no meio do oceano que já são chamadas até de continentes, que é maiores até de alguns países. Então é um alarme muito grande que a gente faz à população de não jogar mesmo, né? Plástico, garrafinha plástica. E tem um sistema de reciclagem. Isso que eu disse, eu acredito nas usinas de reciclagem. Por exemplo, né? Projeto da mancha de lixo do oceano. Sim. Pois é. Porra, cara, quando o cara fala que é uma mancha, não é uma mancha não, pô. É uma ilha. É chamado de continente até hoje, de tão grande que é. Né? Ou seja, um lixão e tem a céu pequenas aberto, também, né? Pequeno. Mas quando a gente fala de pequeno, não é pequeno, Não é pequeno, em relação ao oceano. E se esse material que foi parado e não for retirado, né, não tivesse uma política forte, vontade, né? Assim, pesquisa e os países mesmo se envolverem, né? Para poder mandar, né? Enfim, projetos, né? Para poder retirar esse material dos oceanos e educar para que esse material não pare, porque 80% do material que vai parar no oceano vem da terra. Já foi feito um estudo disso. Não é esse lixo que a gente joga na beira da praia, não. Diretamente. A maior parte dele vem da terra, que vai da terra, corre para o rio, do rio corre para o mar e vai para o oceano. Né? Então, é uma educação que a gente precisa fazer que antes não tinha. Né? É por isso que esse trabalho desenvolvido dentro, né, desse mestrado de ensino das ciências ambientais, ele traz isso, ele traz a educação ambiental. Ela é boa para educar, por exemplo, joga a garrafinha de metal aqui no lixinho amarelo, né? Joga o plástico no lixinho vermelho.
Mas a ciência ambiental ela já vem para poder te mostrar o que é que esse plástico vai trazer para o meio ambiente de problema, Mas, se caso ele não for pois reciclado. Né? é, mas aí tem uma coisa também, que claro, muito louvável quando a turma sai da sala de aula e vai para a prática mesmo, né? Sai daquele Isso. ambiente ali e vai realmente ter ali na prática o que ele está aprendendo ali na sala de aula. Mas tem uma outra questão também, que e uma vez ou outra, claro que vai surgir um efeito, mas a conta gotas. Mas tem um outro lado também que é importante. O aluno ele não vai, mas, por exemplo, você, vamos agora tirar o profissional, o biólogo, e vamos pôr naquele cara que eu sei que adora explorar nossos rios, nossos furos aí, né? Então, essa visão que você tem é que essa galera da sala de aula que vai uma vez ou outra ali e que muitas vezes até reside numa área também que tem isso aí, mas aquele meio onde a pessoa vive o impede, muitas vezes o deixa acanhado e fica muitas vezes até com vergonha de ter uma atitude, de falar de uma forma muito mais correta, como diz o caboclo, usando os S, os S. Então, dependendo daquele meio que aquela criança vive, ele sente uma resistência também de pôr em prática as boas atitudes. Quer dizer, de pôr em prática mesmo o que ele aprende ali na sala de aula. Mas quando você passeia pelos puros, porra, vendo aquela natureza mesmo, então ali você sabe o quanto que é maléfico ver a gente ir passando e ver aquela várias garrafas boiando ali, ver a fralda, ver, enfim, ver tantas coisas. Então, essa visão que eu acho que falta mesmo para todo mundo, cara. Não vou dizer só para a galera mais jovem, não, mas para todo mundo, porque quem nunca passou pelo rio, quem nunca velejou, quem não tem esse contato direto com a natureza, de ver mesmo o habitat de alguns pássaros, de algumas espécies, nunca vai entender o quão importante e que leva uma pessoa a mudar a sua vida para defender esse nosso planeta, para proteger algo que para muitos basta derrubar e fazer de concreto que vale a pena. É, enfim, eu acho que o querer preservar é ruim porque muitas vezes leva tempo e acho que não é de interesse dos governantes que realmente a natureza venha, porque teve um evento há pouco tempo agora, acabou ontem, mas ainda está, acho que falta algumas coisas, que não colocaram as árvores, né? Colocaram árvores de plástico. Então, porra, um evento que está querendo salvar, mas porque não põe de verdade, qual é o problema? Então, eu acho que tem um contraponto muito grande, mas isso é um outro papo, mas eu digo que o ser humano, a partir do momento que ele passa a conhecer mesmo, a conhecer, até esse até ir lá para ver, para pisar, para cheirar, para saber por que, que aquilo não pode ser esbandalhado, por que, que aquilo tem que ser mantido, por que, que essa espécie é importante. Tem que ter esse choque, tem que ter esse choque. Porque eu lembro de, até bem pouco tempo atrás, hoje ainda tem muita gente que mata o urubu, que mata o sapo, porque não gosta, né? Mas por quê? Porque não entende a importância de cada um para a natureza. O quanto um está ligado ao outro. Né? Então, por isso que eu pergunto para ti, como é que tem esse jogo de cintura, né? Para poder falar essa outra linguagem que o jovem também entende. Porque muitos assuntos nossos, o jovem muitas vezes é cafona, é chato preservar, é chato cuidar, mais fácil capinar tudo, mais fácil jogar o cimento por cima. Que na verdade vai ficando tudo mais quente, né, cara? Ver o quanto está quente a coisa. Eu sempre costumo dizer, Tony, que a gente só consegue cuidar de alguma coisa quando a gente sabe da importância daquilo. Né? Por exemplo, né, voltando mais uma vez para a questão dos manguezais, né, que é sempre um foco que eu tenho, e provavelmente pelo doutorado, né, a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, né,
sobre os manguezais, a sua importância aí para o planeta Terra, porque é de extrema importância, né? E assim, eu só posso cuidar daquele mangue, por exemplo, se eu sei da importância dele. Às vezes eu não sei da importância, então a gente derrubar, Mas por exemplo, né? a pessoa não fica sabendo porque por ignorância própria e porque não tem como, porque quem não entende mesmo, quem não tem acesso, como é que vai saber como é um mangue? Isso. Porra, o cara não vai sair da casa. Hoje eu vou saber como é que vai morrer pra lá. Vai pisar em cima de um Isso. toco por lá. Aí a Porra. partir do momento que você Como é que sabe. o cara sabe que. Como é que o cidadão, por exemplo, o cara chega em nossa cidade, chega lá na praia do Atalaia, senta lá, me dá uma porção de caranguejo aí. Pá. Moleque, mas ele sabe a De origem onde daqui. veio. É isso que eu toda estou lhe aquela falando, né? cadeia. Aí quando ele sabe da importância do manguezal, por exemplo, ele vai passar a valorizar, vai passar a cuidar Eu lembro quando eu daquele tirava manguezal. caranguejo, cara. Pô, eu sei como é. E aí, quando a gente leva isso para educação, por exemplo, hoje, eu sempre costumo perguntar, né, para os alunos, rapaz, quem foi que ensinou essas pessoas a sujarem a praia, por exemplo? Me diga quem foi esse professor, por exemplo, porque isso não tem dentro da escola, né? Não tem dentro de casa, entendeu? Não. Só que de repente o próprio sistema ele faz com que as pessoas criem um hábito, né, de consumismo, pode né, até não ter, pode até e não não ter. respeita, né? Não, mas aí eu tenho um contraponto. Na escola realmente não tem quem ensine o cara a sujar. Mas também não tem ou não tinha quem ensinasse a não sujar. Pois é, exatamente, né? Então tem. Exatamente, né? É por isso que eu te falo mais uma vez aqui. Falando para você falar sempre mais Tá, perto. é por isso que eu te falo mais uma vez nessa coisa didática para o ensino e mitigação de impactos ambientais em praia, que é o foco do meu trabalho de mestrado, né? Por que ele foi e é muito importante, né? É exatamente por isso, né? Porque ele está ensinando exatamente as pessoas a entender aquele problema e não sujar. E se sujar, vou não sujar mais, né? E aprender a reciclar, né? Porque, por exemplo, né? Se não tem quem ensine elas a não sujar, o sistema ensinou a sujar. Compre, né? Consoma e descarte, né? Que vai vir alguém aí da prefeitura, vai limpar e tudo mais, vai vir algum gari, né? Enfim, não chamam nem de recicladora, que para mim, todas as praias, né, já era para ter um sistema de coleta seletiva que você não pode colocar esse resíduo a não ser naquele local de coleta seletiva. Então, existe, né? Pode existir, né, projetos aí pela frente que isso se torne realidade, né? Quando a gente fala, né, daqui a pouco aí, né, de outras missões, né, que a gente vai tendo pela frente, porque eu cheguei aqui em Salinas tem 9 anos, por exemplo, né? Dentro do meu trabalho de mestrado, quando meu professor me perguntou qual o problema de lá, eu falei, rapaz, muito lixo na praia. Muito lixo, rapaz, as pessoas vão jogando mesmo ali lixo, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Além de carro entrando em praia, que só aqui na região nosso Pará tem, né? Essa questão de carro, ainda tem os lixos que a galera vai, leva no carrinho, bebeu, jogou ali. Aí tem as outras praias que não tem carro também, mas já chega lixo pelas correntes marítimas. Ou seja, o problema lá na praia, lá em Salinópolis, o maior problema, além de coisas, é muito lixo em praia. O meu orientador falou, então pronto, já pegamos o problema. Porque todo trabalho tem que começar com o problema, né? Para ver se a gente consegue, pelo menos, mitigar esse problema, Rodrigo, se não for resolver ele. Quando foi que tu conheceu o Atalaia? Bem, o Atalaia eu conheci quando era, assim, na minha infância, né? Porque quando a gente vinha do interior, aqui de São Francisco, de Castelnau para cá, a gente entrava naquele bondezão, dia de domingo, né? E metia o pé, que nem diz o outro, né? O Atalaia, né? E eu nem conhecia essas praias daqui, já do Maçarico, não conhecia a praia da Corvina, né? Para mim era só Atalaia, Salinópolis, né? Quando eu me deparei com o Maçarico aqui, eu disse, pronto, parece a praia de Salvaterra, onde eu morei 4 anos lá no Marajó, porque chega um ponto que o carro não entra, né? E na época tinha uma pontezinha, né? Tinha essa imagem aqui na mostra, a antiga pontezinha aqui, ó, que tinha lá na entrada do Maçarico. Eu disse, pronto, essa praia é perfeita, porque a praia que eu vejo é para pessoas, né? Para banhista, né? Para pessoa que vai praticar um esporte, jogar um futebol, tomar um banho de praia, né? Praticar um kitesurf, um surf, enfim. É para pessoas, né? E a praia do Maçarico, eu vejo ela como uma praia para pessoas. As pessoas estacionam o carro onde tem que estacionar e vão andando para a praia, que é o certo, né? Porque quando você mistura praia
né, e veículos, por exemplo, não dá certo. Primeiro é acidente. Segundo é muita sujeira que cada um leva dentro de seus veículos. Né? Lembram de levar e esquecem de trazer, né? Botar na mala de novo e trazer o Todo lixo, mundo é né? paropeiro que vai na praia? Hã? Todo mundo é Não, paropeiro? que a maioria são, olha, Não, 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 ah, mas aí que tá. Aí que tá. Todo mundo que vai na praia é paropeiro. E eu vou ah. te dizer por quê. Vou te dizer por Não, quê. eu digo assim, no final de ano, por exemplo, né? A gente não vê essa história de Não, farofeiro, não. Vem muito não, novidade pra não, cá. mas aí que tá os Mas vira uma farofeiros. farofa, né? Não, não, De não, não, lixo, né? A não, praia. não. É porque o seguinte, o nativo foi que me explicou isso e depois eu levei para sala de aula isso aí. Foi, Falei lá, teve uma aula lá de alguma coisa lá de. Enfim. Aí Então, o cara disse que todo mundo é paropeiro porque uns vêm de ônibus, naqueles ônibus, e cada um traz a sua panelinha, traz a sua churrasqueira e tal. Muitos vêm de carro próprio, mas os que vêm de carro próprio também, muitos trazem suas churrasqueiras também, traz a sua Tupperware cheia com as coisas lá, trazem o lixo deles também. Então a diferença é que uns vêm andando, de bike, de moto, enfim. Mas todo mundo Mas leva a eu sua via coisa para Salinas, comer eu na via como praia. farofeiro, esses bondezão mesmo aí. Então todo mundo é Direto. paropeiro. O que tem carro, quem não tem carro, o magnata ele é paropeiro. Porque ali é onde o cara se sente mais à vontade. Ali ele quer pegar, porra, sabe o gringo que paga para ir no Mangal? Mais ou menos isso aí. Porque não tem como. Quem não tem mais, que paga para preservar. Mas quem tem acesso, muitas vezes não percebe a riqueza que tem ali, cara. Não, e aqui a gente tem só praias lindas, né? Que não foi para você. Eu já conhecia o Atalaia, né? Quando era menor, quando a gente vinha, né? Para esses passeios, que eu posso dizer assim, né? E depois, quando eu vim para cá, para Salinas, quando eu cheguei aqui, em 2016, né? Que eu me deparei aqui com a praia do Maçarico, que eu já me encantei, né? Que é a praia, inclusive, a praia foco do meu trabalho de mestrado, né? É uma praia que eu, enfim, tenho um amor, um carinho muito grande por ela. E depois conheci ao lado dela a Praia da Corvina, né? Enfim, né? Então, já uma das minhas práticas aqui, né? De hobby, assim, quando eu saio para dar uma pesquisada, assim, né? Sempre eu gosto de estar pesquisando, né? A natureza, né? Em sala de aula, o que me faz muito bem é estar no meio da natureza, é sentir ela, né? Tanto que eu estava lhe mostrando agora há pouco aqui um stand-up, né? Que foi um investimento que eu fiz agora, exatamente porque é um esporte que contempla a natureza, né? Mas aí que tá, era E nesse ao ponto que eu mesmo queria tempo chegar, pesquisa, quando eu né? te falei Isso. de você passear pelo escuro, você tá vendo ali de De pertinho, pertinho, cara. né? Uma natureza quase que intocável. Não vou dizer quase que intocável, porque dentro, né, desses passeios que eu faço, né? Eu percebo muita corda no meio dos manguezais, muita garrafa PET, que vai parar por lá sacola, né? E o que dá para mim tirar eu retiro, né, Tony? Mas assim, né? É para a gente entender também que isso vai causar um problema no manguezal, Tá causando, futuramente, né? Como Não, já está Rodrigo, causando. tá E se causando. tiver muita poluição, o próprio manguezal ele não vai resistir, né? Com tanta poluição em suas raízes ali, por exemplo, né? E daqui a pouco esse material se decompõe, vira microplástico também, né? E acaba prejudicando muito esse bioma, né? Que para mim é um dos mais importantes, se não o mais importante do planeta Terra, Mas que o se chama nativo, manguezal. Né? mas o nativo, ele sabe Ele preservar, sabe da sabe? importância, com certeza. Muitas vezes, quem não sabe, né? São pessoas que deixaram, às vezes, são nativos que moram na cidade, mas deixaram de ter a cultura, vamos dizer assim, diretamente no manguezal. Mas, por exemplo, os marisqueiros, né, marisqueiras, o caranguejeiro que vai pegar o manguezal, o pescador, né, esse daí pode ter certeza que ele sabe da importância, né, de manter esse ambiente limpo ali, vivo. Só que, assim, muitos desses problemas não vêm, né, de pessoas, assim, daqui desorientadas, mas sim de pessoas que chegam em massa, né? Como Salinas é uma cidade que recebe muitas pessoas, muitos turistas ao mesmo tempo, e não tem uma política ambiental assim voltada, por exemplo, para a questão da reciclagem, né? Uma política de educação ambiental mesmo na praia, ali, né? Mas É tem, uma Rodrigo. política de fiscalização, Mas né? tem, Rodrigo. Que não precisa, né? Isso que eu estou falando. Aqui Salinas não tem, né?
Então, ela precisa ainda ter essa política mais voltada para a questão da reciclagem, né? Que toda cidade que se preza hoje, ela investe em sistemas de reciclagem, inclusive extermina o lixão, né? Porque o lixão já é um atraso, né? Para qualquer cidade, para qualquer ambiente, ele causa churume, né? Polui o lençol freático, poluição atmosférica também. E esse lixão daqui de Salinópolis, o que eu posso dizer dele, né? Ele está dentro de uma APA, né? E assim, uma área de preservação ambiental, e eu posso dizer que não é uma APA, né? É uma APP, uma área de preservação permanente que está dentro do manguezal, e esse churume corre, né? Para a nossa maré também, né? E acaba Sim, poluindo o mar, claro, né? claro. Polui o lençol freático ali. Ou seja, né? É muito interessante, né, que toda cidade hoje ela invista na política nacional de resíduos sólidos, né? Para gerar emprego, né, com essa reciclagem Rodrigo, e exterminar de chões, né? Que é, talvez que é um dos sonhos, né, que a gente tem talvez assim. seja Além de educador, das pessoas não jogarem o lixo, né, em qualquer local, enquanto educador que a gente também tem uma vontade de ver o próprio sistema, né, trabalhando, né, fazendo a gestão, por exemplo, desses resíduos dentro da cidade. É possível, vontade. eu vou dar até umas dicas né, aqui. Eu sou um cara, Tony, que eu sou o seguinte, eu não tenho medo da dica, não. Uma das minhas especializações é gestão e educação ambiental. E uma dica que eu dou assim, para todo gestor, para toda gestão, é o seguinte: meu amigo, você não precisa passar todo dia para pegar o plástico da pessoa, que o plástico não vai se decompor fácil. Então, bota terça-feira, no exemplo, para pegar os plásticos nas casas. Tá passando o caminhãozinho vermelho ali, beleza? Tá pegando o plástico. Aí depois tá passando o amarelinho para pegar os metais ali. Olha, os metais, só um exemplo que eu vou lhe dar. Tá passando o caminhãozinho azul na quinta-feira para pegar só os papéis. Beleza. Agora você pode dar sugestão para o orgânico, né? Que o grande problema que vai parar lá no lixão é o lixo orgânico. Qual uma das soluções? Uma das soluções, por exemplo, eu coloquei aqui em frente de casa 2 coqueirinhos aqui. 2 coqueirinhos, né? Fiz uma basezinha para ele, casquinha de ovo, casca de fruta, tudo mais. Vão ali pro pezinho do coqueirinho e já vira meu adubo. Esse orgânico já não vai parar no lixão. E o restante, né? Tudo vai parar no lixão reciclado. Então, existe como fazer essa política e as usinas de reciclagem. Uma usina de reciclagem, por exemplo, de resíduos orgânicos em qualquer cidade. Toda cidade poderia ter, sabe o que também, Tony? Uma outra ideia que eu dou assim para gestões é uma fazendinha que eu pudesse levar esse resíduo orgânico e transformar em adubo, né? Pegar o biogás dele também, que existe hoje, biodigestores, que são aparelhos aí fantásticos, né? Onde pega esse material orgânico, aproveita ali o gás metano dele, que não vai parar na atmosfera, e o churume dele vira adubo, né? Então, isso já vira um adubo, já é uma solução para o orgânico. Olha, e a cidade, podendo ter uma fazendinha, podia botar plantações, né, frutas para ir parar na escola, enfim. Quer dizer que um dos grandes problemas do lixão, que é resíduo orgânico, já iria ser adubo, né? Rodrigo, Por exemplo, e o restante todo reciclado. E eu te pergunto, sempre eu faço essa pergunta para meus alunos: o que é lixo? o que é lixo? O que é lixo? O que se torna o lixo? O que é lixo, né? Mas olha, todas as Nada, vezes, na verdade, é lixo se tudo for reciclado, todas né? as vezes Enfim. que a gente vai indo nesse papo, a gente corre o risco de entrar no cunho político, porque revela muito, porque a própria administração parece que não percebe, porque eu não acredito que ninguém nunca falou disso que nós estamos falando e de outras tantas soluções. Ou que existe, às vezes, uma coisa que eles chamam de má vontade. vontade. Eu sei que dá para fazer, vontade. mas eu não vou fazer. É mais ou menos assim. Porra. Então, as pessoas, eu penso assim... Seria difícil botar aquelas lixeiras grandes na praia, lá do container, Atalaia, container. Joga tudo ali, essa porra. Container, pelo menos container, caralho, entendeu? né, Em pontos estratégicos. Existe um problema, entendeu? Não só aqui em Salinas, mas em toda a cidade. São os pontos viciados de lixo. Aquele cantinho que todo mundo joga aqui já no canto sabe de onde casa, naturalmente. tem gente que já vem, por exemplo, aqui no canto de casa, né, que eu estou denunciando já tem um tempo, aqui essa esquina da Travessa Campos Salles com a Marcílio Dias, já tem um tempo que agora se tornou uma prática comum de tocar até fogo lá, quando tem bastante resíduo lá. Então, gente que já vem já de outra redondeza, chega aí e descarrega, como se fosse um mini lixão. Um mini lixão, um ponto viciado ali.
Aí depois vem um ficar tocando fogo e tudo mais, né? E aqui na área aqui todo mundo está reclamando, por exemplo, dessa fumaça, né, e tudo mais. Então o que é que precisa aí? Ou bota um container, mas ao mesmo tempo tem que ter um fiscal ambiental ali para estar analisando, Pois entendeu? é, cara. Sabe? Mas, Câmeras aí, sistema de câmeras hoje que é muito fácil você mas aí, cara, colocar, mas aí, né? olha, E pegar, aí, porque aí é uma cadeia. é complicado. Aí é uma cadeia que falta boa vontade, falta querer, porque vai desde de onde ter, onde descartar, porque é muito ruim eu querer. Mas a solução. Eu posso levar para casa aquele lixinho bobo ali. A solução seria, mas né, alguns containerzinhos em alguns pontos também. Container, Né? balde, saco, que tivesse pra um você local ali, colocar. porra, descarta aqui isso aqui. Aqui em casa eu consegui uma solução bem prática também, que foi botar o orgânico no canto e coloquei um suporte de ferro mesmo, coloco ali o material, né, Difícil sólido ter ali, lixeira na cidade, Pronto, cara. a Pode pessoa andar já- por aí, tu vê lixeira por aí. Agora tem uma outra coisa Agora, também. pontos viciados de O lixo cara- tem muito, viu? O cara, ele quer pôr lixeira, mas, porra, tem um filho da puta também que vai lá e quebra a porra da lixeira. Que toca fogo, que rouba, que leva a porra da lixeira. Então... É por isso que a solução que eu tive pra mim, Antônio, foi o foi ser enfiar humano. um ferro. O problema é o entendeu, ser aqui, humano, porra. E pendurar só minhas sacolinhas aí, que eu coloco alguns resíduos sólidos, que é embalagem, material, né? Que não vai resíduo orgânico no meio do meu lixo. Foi uma das soluções que eu tive, né? É porque, Rodrigo... Coloquei ali pra pendurar, né? Rodrigo, é muito fácil, por exemplo, eu querer... Eu vou falar com grande parte agora. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas a real é essa. É que é muito fácil para mim, por exemplo, pegar pegar o meu lixo, pegar todo o meu resíduo, eu posso selecionar ele por categoria, vidro, plástico, etc. e tal, posso borrar, posso fazer tudo. Seleciono, mas eu não tenho onde descartar. Então, para mim salvar o mundo, eu seleciono e dou para o lixeiro levar. Porra, mas aí também eu não estou ajudando. É por isso que a gente falou agora há pouco aí que poderia, a segunda-feira, passar para pegar o vidro, ter o caminhãozinho verde. A terça-feira, passar o caminhãozinho amarelo para pegar, né, os metais. Quarta-feira, então, pega, tipo assim, né, você colocaria e já ia direto para reciclagem. Para fechar essa cadeia, claro, mas aí tá, faz a coleta, mas para onde vai? Quem é que está absorvendo isso? Pois é, aí se tem chama uma indústria, tem uma usina de reciclagem que a gente chama. Já tem. Isso, os projetos são. Aí a cooperativa, existe muitas cooperativas aqui na cidade. Tem uma associação. Que pode ter a parceria da própria prefeitura com algumas cooperativas, né, aqui na cidade. Porque, assim, ó, eu falo de prefeitura porque ela já tem os caminhões, ela já tem os soldados já, que todo dia arduamente, né? Rodrigo, mas se a gente ficar falando aqui, a gente vai ficar enxugando o gelo, porque, porra, você sabe, eles sabem também. Então, se a gente for falar de má vontade também, porra, eu vou ficar puto também, que, cara, tem coisas simples que já não... É muito fácil você fazer a coleta seletiva, que eu quero te dizer, Tony. É muito fácil. E eu acho bacana isso. Fazer a coleta seletiva dos resíduos, entendeu? E mandar para o local certo, que se chama usina de reciclagem. Agora, o pior seria todos eles, que eu falo, é o orgânico. Mas o orgânico existe a solução no teu quintal, você enterra o orgânico. O primeiro passo, né? Não, sim, enfim, é fazer um coqueirinho na frente da casa, por exemplo. Esse projeto que eu fiz aqui em frente de casa, dois coqueirinhos. Que tu faz aqui é bom. E aqui na frente de casa, esses coqueirinhos, a pessoa, se toda a casa tivesse 2 coqueirinhos na frente, já ia pegar a sombra, já ia ter o coqueirinho, já ia botar o materialzinho orgânico. Então são soluções simples. Ou pode ser um jambeiro também, uma mangueira, entendeu? Quer dizer que a gente poderia arborizar um IP, a gente poderia arborizar a cidade também, e ao mesmo tempo ir colocando aquele materialzinho orgânico dentro dele ali, de boa, sempre enterrando, sempre cobrindo. Cara, mas enfim, isso é uma das soluções que a gente fala, os resíduos. Agora, o problema é o ser humano. Mas assim, existe como você fazer uma coisa chamada gestão. Né? Gestão de resíduos, né? Se você não fizer a gestão de resíduos, que nem você falou, o que adianta eu separar tudinho aqui, botar lixinho e tudo mais? Aí eu fiz a minha parte, mas na minha casa... Mas assim, você pode ter certeza de uma coisa, né? Por mais que esse material, você pense que não está fazendo, mas você já vai estar ajudando, porque, infelizmente, eu não queria ver essa realidade, mas infelizmente, quando o material chega lá no lixão, existem pessoas, seres humanos, que estão vivendo a vida reciclagem, que fazem já a seleção. Isso já chega um pouquinho selecionado, melhor. E se não chega orgânico no lixão,
a gente está fazendo uma parte maravilhosa. Por quê? Já não vai ter o churume, já não vai ter, né, aquela podridão toda, porque o que causa o problema no lixão não é o plástico, não é o vidro, E só é fazendo, o e só orgânico, né? fazendo um corte aqui rapidinho, pô, você que vai descartar o seu lixo, se você quebrou espelho, quebrou garrafa, copo, pega tudo isso aí e põe numa embalagem que não possa ferir a mão lá de quem vai pegar, tá bom? Uma caixa de papelão, se possível, né? Né, Rodrigo? E aí Põe embala, ali, né? embala ali E tudinho, se possível coloca até uma mensagem, põe né? ali que tem, porque a Cuidado, gente sabe que vidro. esses guerreiros aí que andam por aí, os caras já viram como é que é, muito se acidentam. Então, só para dar essa dicasinha, vamos ter um pouquinho mais de cuidado E aí com o assim, são próximo, né? pessoas fantásticas, né, cara? Isso aí Porque quando a gente vê, né, esses seres humanos aí, né, que estão no dia a são dia aí na guerreiros batalha, né? ali, São guerreiros são demais, guerreiros sabe? demais. Eu queria ver demais eles assim, não como essa categoria que como o pessoal coloca eles como gari, mas não. Como recicladores mesmo, sabe? Todo limpinho ali, entendeu? E cada um pegando seu material. É por isso que eu penso assim no futuro, né? Ter menos esses contêineres em alguns cantos estratégicos na cidade, que você já bota o vidro no container do vidro, né? O metal, entendeu? No container do metal, plástico no container do plástico, orgânico no container do orgânico, e tudo isso ser reciclado, e cada um, né, indo para a sua própria usina, ou várias usinas em conjunto também, né? Isso pode acontecer. Então, o que é que a gente espera de um futuro, né, Tony? Que as coisas melhorem, cara. Porque se a gente for pensar, por exemplo, eu trabalho na educação, mas né? isso só Falo isso melhora, no dia a dia. A gente está aqui diante, né, de mas isso só público, melhora mesmo né? com, sabe, E se as coisas não atitudes tenderem mesmo, a melhorar, com né? atitudes E mesmo. com a nova geração, sempre pensando numa nova Não, geração, eu, sabe, Tony? eu falo que isso também muda com uma atitude coletiva, cara, Isso. sabe? É, porra, fazer. Agora, claro, é foda porque um assunto puxa o outro, cara, e ao mesmo tempo que a gente quer muitas vezes dar, tipo aquela coisa, morde e assopra, né? Porque tem muita solução, mas aí entra em debate outras situações que muitas vezes a gente mesmo, sem querer querendo, a gente está contribuindo. E olha que a gente luta, se policia para preservar a porra, mas é que aquilo lá a gente, sem querer, porque é difícil, cara. É difícil mesmo lidar com esse problema do lixo, né? E difícil lidar com esse problema do lixo na praia. Cara, eu não sei como é que você disse também, eu também não tenho essa resposta que você me perguntou. Eu não sei como é que o cara se sente bem jogando aquele lixo ali, talvez porque não é dele. Não, quer dizer, não é dele e é dele, porque ele mora na porra desse planetinha que tá aí no universo tão grande e estamos acabando, cara. Estamos acabando. Assim, falando em vida, né, pai, que você perguntou lá no início, né, sobre a biologia, a gente tem um planeta único, né, que a gente já sabe disso, a gente Porra, já fez os estudos aí, e é um privilégio estar aqui, a gente só está de passagem aqui, né? E rápido. E rápido, que nem dizia um velho lá É da rápido mata, demais, que a gente só estava aqui meio que de férias, entendeu? Rapaz, você todo E mundo perguntava se a mata que ele vivia lá no Marajó era dele. Ele, não, papai do céu me deu. Só para mim passar minhas férias daqui, daqui a pouco já estamos indo. Cara, Ou seja, né, vamos cuidar, né, cara? o ser humano passa É tão fácil, 100 bonito, anos aí, né? bora botar aqui 100 A anos. gente cuidar, 100 né, anos. cara? E 100 anos pensar que a aí. próxima geração vai estar melhor, né? No espaço melhor. Porque assim, o ser humano, ele pensou no início que Daqui o 100 planeta anos, todo podia mundo da explorar de Terra, qualquer forma, né? Podia a raça desmatar, humana podia poluir. a raça Então, humana vai estar renovada dentro de 100 anos. Pode não pensar. vai ter essa geração, já foi. Foi, 100 E anos aí, ninguém tá mais aí não, e é cara. isso que eu Já falo, era, né? E moleque, é isso já que eu falo. era. Aí a outra que vem, como é Educar que vai aqui para ser? colher a vida. Então, a gente trabalha com educação hoje, por exemplo, essa educação ambiental hoje, que há menos de. Na década de Estocolmo, 1972, foi a primeira vez que foi levantada essa bandeira Essa questão aí, né? ambiental. Porque começaram a perceber, meu irmão, se continuar explorando do jeito que a gente está explorando aqui, o negócio vai faltar. Entendeu? Se essas mineradoras chegarem mesmo devastando toda essa área para pegar só pensando no núcleo desse minério, vai acabar. Aí chegaram. Se tirar toda Aí essa chegaram, floresta Rodrigo. aqui, Aí chegaram, elas. aí na sequoia, zona gigantesca aí, e hoje a gente vê esse reflexo de países tendo furacão, alguns Pois é. tsunamis aí acontecendo. Pois é. Então a natureza, ela responde, né? Então, a cara, natureza, ela tem uma lei, né? O que você faz aqui, né? Você recebe. Então, claro. se a gente, por exemplo, a gente está discutindo agora na COP30 aí, por exemplo, né? Mas aí, existe dois pulmões, mas por aí quando exemplo. o cara. Não, Existe mas dois aí quando o pulmões. cara vem de lá,
Só um exemplo aqui, existem 2 pulmões no planeta. Quais esses 2 pulmões? Um é verde, que são as florestas, e o outro é azul, que é o oceano. Se a gente não cuidar, meu amigo, desses 2 pulmões aqui, se a gente continuar devastando a floresta que nem a gente está continuando e poluindo os oceanos que a gente está poluindo, meu amigo, o que é que vai restar da própria raça humana no futuro, né? Então, eis o reflexo que a gente faz. Né? Ou a gente cuida, cara, daquilo que é nosso, daquilo que dá vida pra gente, ou a gente vai, né, ser extinto, a gente vai levar a nossa própria extinção. O único ser no planeta que pode levar a sua própria extinção, né, enfim, massa, né? Porra, enfim, é bom demais de saber, né? Entendeu? Então a gente cuida ou cuida, não tem mais aquele negócio de bora vir, não, bora continuar ainda poluindo aqui e daqui a pouco a gente vai dar um jeitinho ali, meu irmão, não dá mais tempo. Bora pensar, entendeu? Em se cuidar, porque daqui a pouco a gente está comprando máscara de oxigênio aí para poder estar respirando. Porque cada vez o ar vai ficando mais rarefeito. Por exemplo, a gente faz. Qual é o tema da plenária desse ano, né? O tema da plenária desse ano é a importância das florestas, dos oceanos e da transição energética para a vida e o clima no nosso planeta. Mas para quem é importante, né? Isso, cara? Né? Pois é importante para a vida nesse planeta, né? Porque se a gente não manter a floresta intacta, ou então não, mas quando eu digo para quem é importante, quem é que está querendo? Qual é o país, bicho, que realmente quer, porra, cuidar? Não, mas assim... Porque, porra, o cara vem aqui e despega já não se torna aqui, Paris, por exemplo. Mas eles já acabaram com por exemplo, eles já acabaram com por exemplo, a gente está numa discussão agora de exploração de petróleo na foz amazônica aqui. Cara, eu acredito que o petróleo que já tem os poços explorando, não tem como tirar. Deixa. Agora, pegar mais e continuar com a queima do combustível fóssil, a gente já estava falando em biocombustível já há 15 anos atrás. Olha só essa tese. Mas e agora a gente continua pensando em queimar combustível fóssil diante de carros, de veículos elétricos. Pô, não queria parar desse lugar, vai ser o jeito. Pô, se tem a porra de um evento desse, que tá... com foco no clima, e pensa o quê? Para não esbandalhar, para preservar, para não emitir o gás que esbandalha lá o nosso protetor solar, lá de cima. Mas aí, de cara, logo, o capitão maior lá assina a autorização justamente para a exploração lá, né? O IBAMA deu a autorização para os primeiros testes, né? Mas esses primeiros testes já estavam... O procedimento aí já bem avançado, já né? Tá. Só que aquilo que eu lhe falei, daqui a pouco, será que a gente está preparado aí, para o desastre ambiental? Escuta, nossa região, aí durante um evento desse, porra, aí assina uma porra que vai esbandalhar. Fóssil, né? Pega, põe 160 geradores aí. Por que não usa a luz de lá? Porque a luz também não dá conta, cara, também de manter uma estrutura daquela, porque o equipamento é muito pesado ali, tem que ter uma outra energia também, outra fonte, quero dizer. Então se usa aqueles geradores para não ter problema. Vai que está funcionando ali aquilo e de repente lá quebra um cabo. Então, para evitar o corte de luz, se usa aqueles geradores, 160 geradores a diesel aquilo. Então, quando eu digo que pegou logo fogo também a porra. Ou coisinha ali. Ainda teve a porra da invasão, mas aquele é fogo amigo, né? A invasão foi fogo amigo. Olha só, mas tem muita coisa que então, a gente ri, uma inconsistência. Pra explicar, né? Mas cara, porque... Um evento, né, climático feito com uma estrutura basicamente de plástico, né? Então, a gente já começa pelas estruturas, né? Então, qualquer curto-circuito, qualquer coisa vai pegar fogo. Ainda bem que não aconteceu um desastre maior, né? Que poderia ter acontecido algo bem maior, né? Pensou se quando dia lá da invasão, aí tocaram fogo, aí ia poder. Aí pronto, né? Mas assim, né? Como é que um evento desse que fala sobre a questão do clima e a gente está falando de exploração de petróleo aqui na Amazônia e ainda continuar com o combustível fóssil, né? Aí falam do lucro, mas que lucro é isso, né? Que lucro é isso? Que a gente não vê, né? E eu sempre costumo dizer, né? Eu sempre costumo dizer aqui, debaixo do nosso planeta Terra, né? Existe o petróleo, né? Tá lá, bilhões de anos ali que ela foi formada. Só que ele tem uma função também. E quando tira ele dali, né? O que é que vai ficar no lugar? Buraco. E esse buraco ele pode afundar. Ele vai o peso da maré. E existem as placas tectônicas no nosso planeta. E existem 3 movimentos da placa tectônica que eu costumo falar, né? Colisão, tá bom? Afastamento e deslizamento lateral. E quando esse buraco acontece e o mar afunda,
existe esse movimento chamado deslizamento lateral. No E é da onde que oceano. pode estar vindo esses grandes tsunamis aí, Mas, de cara, catástrofe, mas né? Rodrigo, Que assim, Rodrigo, muitas das já vezes são tá escondidas, acabando, né? rapaz. E Cara, assim, e continuar a exploração de petróleo, uma vez que a gente já foi caçador de baleia, já paramos com isso há centenas de anos, porque encontramos o petróleo, e se beleza, não encontra. E olha, maravilhoso, né? o petróleo Mas foi aí bom depois, porque salvou mas as e baleias da salvou as extinção. baleias. Mas aí depois a gente já descobriu o óleo das sementes, a gente já descobriu tanto tipo de forma de energia, e agora sistemas de carros elétricos, moto elétrica, para não ter mais essa queima da combustão. Mas E aí também eu não, mas continuo aí ainda querendo explorar não. o petróleo, ao invés de cessar e ir parando gradativamente, né? Não, mas é E o porque plano não é de cara, parar de explorar petróleo, porque existe, por exemplo, essa mesa aqui que foi feita do plástico, o problema não é o isso aqui é petróleo. petróleo aqui. O problema é só a queima ainda agora dos combustíveis fósseis nos veículos, por exemplo, né? Mas aí, olha, assim como Porque essa queima, ela tira o oxigênio e ainda espera o gás manda, né, carbônico. gases tóxicos, né, Tá, ao nosso meio, né? mas aí mas o carro elétrico também. Por onde vai o descarte daquela bateria? Depois a gente não vai precisar talvez nem de bateria, meu brother. Já viu chamado de um aparelho chamado dínamo? Sim, Lá das sim, antigas, né? sim. Que ele gera Da ali a bicicleta, energia né? e Da tudo mais. bicicleta. Talvez a bateriazinha desse carro vai ser tão pequenininha que é só para ele dar partida no futuro. Porque o próprio dínamo, né? Ele vai gerar energia da roda do veículo ali. E ele já vai ser autocarregado. Não, até lá, Então- cara, a gente já vai estar Então, lá para Elon Musk. mas no Marte. começo, esse sistema de bateria ele pode ser reciclado. A bateria, ela também é Não, ela reciclável. pode, mas não é. Entendeu? Mas ela pode ser reciclada, só no princípio. Porque são como é, materiais pesados. Sim, Né, mas ele pode ser reciclado, né? Né, Por exemplo, ele pode ser reciclado, né? Mas assim, no futuro eu vejo os veículos tendo vida própria. Tá andando, porque, por exemplo, vai ter uma Não, plaquinha já solar. tá, né? Já tem uma plaquinha solar em cima dele, do carro, do teto dele. Já vai ter um dinamozinho ali nos pneus. Só que o sistema ainda quer a tua dependência. Vai te estar gastando dinheiro carregando ainda aí o teu veículo. Eles não podem sair da dependência do capital. Não, cara, mas aí porque também... tudo para eles tem que gerar a questão do mas capital. Aí, mas aí também, justamente. Senão, meu E Deus. o Sema disse que talvez eles não investam direto, porque para botar um carregador que carrega um carro, por exemplo, em 15 minutos, 10 minutos, cara, é um cabo mais grosso que o meu bracinho aqui, né? Então, e tem a coisa também, porque não tá bacana esses carros também, tem muito carro pegando fogo aí. Não, ainda estão em fase de teste, não eu posso te dizer. E olha, mas essa não é a primeira experiência do carro elétrico. Não, essa é a quarta vez. E outra coisa, esse projeto de carro elétrico, ele já vem há mais de meio século, se você não sabe. Pois é. Só que assim, existe uma briga contra os petroleiros. Claro. Porque, por exemplo, o cara que já investiu em posto e tudo mais, tu acha que ele vai querer ver a decadência do posto dele? A tiazinha que tem um posto de petróleo lá aí, da casa dela, tu acha que ela vai querer parar? Tu acha que esses caras que já investiram milhões aí de grana vão querer parar assim rápido? Não pode, né? Mas é por isso que a gente fala de transição energética, né? A gente precisa entender. Mas é tipo assim. Mas isso é uma utopia, Rodrigo. Mas assim, não adianta a gente brigar com a atualidade da tecnologia. Por exemplo, só um exemplo: o taxista e o Uber, né? Por exemplo, o taxista ele não vai brigar contra a tecnologia do Uber, por exemplo. Não tem como. Chega um momento que muda, é uma nova era. Um vai engolir o outro. Um vai engolir o outro. E eu espero que essa nova era, né, que venha engolir essa queima, né, dos combustíveis fósseis, pelo menos a queima a priori, ela aconteça. E está acontecendo. Gradativamente a gente está vendo que está acontecendo. Tem uns que pegaram fogo, pegaram. A humanidade, mas cara, é isso que a mídia quer. Que tu fale que esses carros não prestam. Porque, entendeu? Eles não querem que você... Essa é uma simples opinião de um técnico. Isso. Só isso. Entendeu? Mas assim, eu sei que acontece. Agora, claro. Mas... que em tudo, né? Em tudo. Agora os benefícios para o meio ambiente são incalculáveis. Agora né? também porque... Não tem. Isso é o ser humano também ainda, né? Porque ele tá começa a manipular. O bom do ser humano é que ele vai construindo, ele é curioso. Porra, ele já fez navio, aí, cara, já fez avião, já muito, fez jato, já fez tanta coisa bacana. Ele só falta aliar agora tecnologia e meio ambiente. Só falta ele saber usar isso aí. Porque assim, só falta ele raciocinar. Olha só, Tony, existe uma coisa que foi colocada, né? Porque assim, lá atrás, primeiro lugar, capital. Essa era a política. Segundo lugar, sociedade. Em terceiro lugar, que era o meio ambiente, né? Mas capital, primeiro lugar, PIB dos países e tudo mais. Quem tem maior PIB, enfim, vai evoluir, vai se tornar um país de primeiro mundo, bababá, beleza. Só que hoje em dia reverteu o negócio. Se não reverter, como é que é o desenvolvimento sustentável que a gente tanto fala hoje? Primeiro lugar tem que ser a natureza, mano. Ela tem que passar de terceiro e vir para primeiro lugar.
Segundo lugar, a sociedade, né? E terceiro lugar que vem o capital, né? Porque se você manter a natureza, você consegue manter a sociedade e o capital continua vivo. Mas se continuar o capital em primeiro lugar, o capital vai destruir com a sociedade e vai destruir com a natureza. Mas isso Então, quem faz é uma boa administração. Hã? e assim, tem que ser um sistema global hoje, né? A natureza ela tem que estar em primeiro lugar, sociedade vai se permanecer em segundo e o capital vai se permanecer em terceiro, porque ele não é a coisa mais importante desse planeta. Quem inventou o dinheiro e por que que ele existe? Hoje é só números. Invençãozinha, É, lá da aquela China, porra veio da China também, também, a né? invenção do Depois que dinheiro, inventaram tirado isso. a lasca de casca, né, da árvore, e o imperador disse, isso aqui agora está valendo tanto. E foi imposto, por isso que o nome é imposto. E ainda existe o tal do imposto que a gente paga até hoje, que Do muitas imposto, das do vezes imposto. nem é usado da maneira correta, Mas né? nunca Enfim. é. E o dinheiro, o que é o Puta dinheiro? que Hoje é pariu. só números, hoje é só pix, é só chave. Não tem mais nem papel. Códigos, né? Então, códigos, né? Códigos. Alienígenas aí, QR Code, né? E tudo mais. Né? Mas assim, ele não pode ser mais importante que a natureza. Por exemplo, uma empresa que ela ganha muito dinheiro, diz que emprega muito, mas ela devasta muito o meio ambiente. Tem que rever. Tem que rever essa empresa aí, porque não adianta dizer que ela só ganha dinheiro. Tem que ver se ela tá. Será que nessa balança não tá errada? Será que esse dinheiro que ela diz que ganha, entendeu? Não está sendo uma perda pelo tanto que ela explora o meio ambiente? Olha, então, tem coisas que precisam ser revistas, né, cara? eu morei numa localidade, Monte Dourado. E lá tem uma indústria de celulose. E tem uma outra que faz a matéria-prima, que é o caudinho. Uma ligada na outra, tá? Essa é uma história bacana sobre essa outra maravilhosa. Rapidamente falando, ela veio do Japão, de uma balsa imensa, 2 balsas. Imaginou uma indústria quase o tamanho dessa cidade. Pois é. Então, aqui fabrica a celulose, que tem como matéria-prima o eucalipto. O eucalipto leva 7 anos para ele chegar no ponto de corte. Então, a energia de lá também é gerada pela queima da casca do eucalipto. São 25 toneladas de casca, só da casquinha do eucalipto, por hora, para abastecer toda a cidade de Monte Dourado. Vem de lá da queima da casca do eucalipto. Por hora, 25 toneladas. Tu já imaginou a quantidade de eucaliptos que eles derrubam? Mas, porém, o manejo lá, aí que tá a coisa. Derrubando e plantando. Que entra o capital, o cara vai tirando aqui a máquina, tem uma máquina que pega, gira, corta, pá, pá. Cara, em questão de 1 hora, aquela máquina devasta uma cidade dessa. E não é só uma máquina trabalhando. Então, se leva 7 anos para o pé de eucalipto chegar ao ponto de 7 anos. Eles só vão voltar a cortar naquele ponto 7 anos depois. Agora, tu imagina as áreas que eles estão cortando e o tamanho dessa reserva deles. Casca, só da casca da bichinha, 25 toneladas. Tu imagina a quantidade, o tempo que leva para chegar. Então, o manejo, como você disse, dá certo, mas eu fico me perguntando. Ali tinha uma floresta. Ali tinha uma floresta. Isso o problema desse tipo de indústria, assim que eu posso te dizer, ele tem um lado bom, né? Que está plantando árvore, está absorvendo o dióxido de carbono ali. Tem um lado do ruim, que com essa queima, que não vai muito poluente, queima oxigênio e tudo mais. Né? Ele tem um sistema, né? Por exemplo, planta a cada ano, né? E uma área ali, tira de uma área, está plantando em outra. Claro. Então o tempo todo tem ali, né? Só que o grande problema disso daí, que você falou, antes ali existia uma floresta nativa e isso se chama monocultura. Né? O que é monocultura? É você devastar toda uma área, né? E plantar só uma espécie. Né? Por exemplo, aqui na nossa região tem muito o dendê, né, cara? Ele tem um impacto o pessoal fala, grande, né, cara? a monocultura ela tem um impacto muito grande. Né? E a gente sabe que o melhor sistema hoje, né, de reflorestamento, que eu posso dizer assim, de trabalho, né, que tem hoje, é o agroflorestal, né, que você plantar várias espécies de floresta junto com outras espécies ali de frutíferas e tudo mais, né? E na hora de você retirar a madeira, você ir podando, né, fazendo manejo ali e tudo mais, né? E não tirar de uma vez, né? Mas, né, essa questão aí já é
já é, por exemplo, daquela área ali, né? Já foi o trabalho. Eu estive visitando Macapá também. Macapá tem muito também essa monocultura da celulose para lá, né? Área gigantesca, né? Que Cara, foram tem ali muito, isso é tiradas, né? muitas áreas. Isso aí é Agora, a questão da monocultura. Ela tem esse problema, que para ela existir, ela precisa tirar todas as outras culturas que existiam ali e vem só uma cultura, né? Que é por isso que se chama monocultura ela. e a parte dos projetos, Rodrigo? Ligado à cultura mesmo, à música mesmo. Bora falar de Pois é, música. né? Nessa a plenária ambiental, ela começou só como plenária ambiental na época, né? Mas aí a gente sentiu a necessidade, né, também de apresentar os artistas, né, assim, locais que falem sobre as questões ambientais dentro dessa plenária ambiental. Aí hoje, né, a gente já chama de plenária ambiental e cultural, né? Que inclusive, né, esse ano você vai estar lá junto com Você vai estar lá com o Padre Passarinho, Juarez Lira, Juarez né? Lira, né? Convidado já de antemão. Falou e não confirmou 100% ainda, mas disse que provavelmente sim, vai dar uma olhada lá na agenda dele, né? Então, Mas pronto. ele já deu sinal positivo. E agradecendo que ele também é um dos patrocinadores aqui do Southcast, meu compadre Juarez Lira, Cultura na Cuia, o melhor ponte lá do Cuiarana, né, da Vila A gente vai Sorriso, lá no conhecer esse Cuiarana. ponte Não, lá, um vamos lá espaço conhecer. muito bom lá, Já cara. ouvi muito falar, já ouvi falar bastante É, nesse espaço, nesse local aí. ele é um E, dos e apoiadores assim, a aqui questão da cultura, né, Tony, ela é muito importante porque ela acaba trazendo, né, os artistas locais para dentro dessa plenária e que tem música local que falam de questões ambientais. Né? Porque, assim, existem vários tipos de música, vários tipos de foco, né? Só que, claro, cantam outras coisas lá também, né? Mas o foco lá dos artistas que vão se apresentar é falar da cultura local e trazer a importância das questões ambientais e até surgir, né? Que nem ano passado, por exemplo, teve uma aluna nossa, lá do Dr. Miguel de Centravista, né, a Carol, inclusive lá de Cuiarana também, ela fez uma música, né? Provavelmente vai estar lá de novo esse ano com a gente, né? Eu ainda vou fazer o convite, né, para ela, né? Que sempre está lá ela, o pai dela e tudo mais. Mas ela já fez uma música especial que foi lançada no passado, ano plenário ambiental, né, que todo mundo ficou maravilhado. Né? Então, de repente, né, surge música nova, né? Ou então aquela música que estava engavetada ali, né, volta a ser cantada, ou aquela música que já fez sucesso, já faz sucesso aqui na cidade de algum artista, né, e aqui local. vai ser lançada também, né? Mas assim, né? E aí a gente faz até um convite especial. Se você quiser fazer alguma música, você que é artista, né? Quiser fazer alguma música para apresentar no dia da plenária ambiental, fique à vontade. É só entrar em contato com o Tony aí, tá bom? Que ele vai lhe passar meu contato também, tá bom? E a gente abre o espaço, com certeza, porque essa plenária ambiental é você também, né, ter algum, por exemplo, alguma mensagem para dar Pode a deixar meu respeito contato também. da sua rua, né? Tá bom? O meu Contato. contato, né, que eu vou deixar aqui para vocês é o 99, né? 8275-2877. Aí você pode estar entrando em contato, né? E a plenária acontece dia 12 Dia 12 de dezembro desse ano, a de partir das 14 2025, horas, né? na Casa de Cultura Fonte do Cananana. Lá o nosso palco central, a gente sempre tem o apoio da Universidade Federal do Pará e sempre está cedendo, né, esse espaço maravilhoso que existe aqui em Salinópolis, né? E que a gente, né, faz o bom uso dele, né? Leva para lá pelo menos um público estimado de 100 pessoas, que é o que cabe no local, tá bom? Alunos que já estão certos ali da Escola Teodato, do Palio de Boa. A gente leva ambientalista também, traz palestrantes, né? Lá da Universidade Federal do Pará, sempre o Proficiambi está com a gente, que é o programa de pós-graduação em ensino das ciências ambientais. A própria universidade daqui também sempre está presente com a gente, né? Trazendo seus projetos, né? Suas ações voltadas para as questões ambientais. E você também que tiver interesse em falar de alguma questão ambiental, seja na sua rua, seja no seu bairro, aqui na cidade, tentar levar também possíveis soluções, né? Porque a gente é um coletivo, né? Lá nessa plenária ambiental, eu costumo dizer que é um coletivo, né? Nós somos esse coletivo que vai pensar de que maneira, né, melhorar as condições ambientais daqui da nossa cidade, né? Seja na praia, seja na rua, tá bom? E a nossa intenção também, né, é estar convidando ali
desde os vereadores, né, do município também, para estar presente lá, né, que a gente faz questão, tá bom? Inclusive a gente vai estar levando ofício, né, para presidente da Câmara, enfim, para vereadores que são ligados à questão ambiental, porque eles são representantes do povo, né, e o povo que vai estar lá coloca suas dores, suas pautas, né, e para que eles possam estar levando, né, para dentro dali daquele espaço, que é para isso que funciona, né, para que seja transformado em projetos e que venham, né, melhorar a qualidade de vida do cidadão, né, salinopolitano, que eu posso te dizer. Justamente, aí Então, sim. essa que é a importância, né? Aí, ó, É juntar todo mundo mesmo, né, para poder chegar a um consenso do que fazer para melhorar a qualidade, né, socioambiental de Salinópolis. porra, cara, e olha, esse tipo de evento, de iniciativa, move, né, cara? E aí que eu digo, cara, que essa sementinha que está sendo plantada aí, vai passando de um em outro, isso surte um efeito a longo A prazo. longo prazo. É o que eu sempre costumo dizer, tá bom? Não adianta a gente fazer um projeto aqui desse e pensar que com 2 anos ele vai ser resolvido todo o problema, não né? vai, não vai. Pelo menos uma década, que eu costumo Não dizer, vai para a gente começar a ver uma outra geração a aparecer, E tá enquanto bom? não houver um comprometimento mesmo, o querer fazer, o querer, tipo, se levantar e joga lá na lixeira o meu lixo, porque começa aí, cara, começa aí. Sabe, eu sair do meu conforto aqui, pegar o meu lixo e... Porque é mais fácil jogar aqui, né? Não é mais É muito fácil. mais fácil você fingir que não tá vendo e às vezes, né, de repente está tomando sua cervejinha, seu refrigerante, né, sua água, né, Ah, mas e aí... parece que olha qualquer lugar como lixeiro, né? Não, mas aí eu vou E tirar o emprego lá do rapaz que pega o lixo, não, é só né? botar na lixeira que ele Ô, continua filha de uma égua fazendo do o seu trabalho de caralho, né, boa. bicho? Puta que pariu. Mas é por isso que eu digo, Ô, o ser humano, ele precisa ser cada vez mais estudado. Por isso que eu estudo a biologia, né? Eu costumo estudar também o ser humano, né? O comportamento do ser humano, como é que ele chega às vezes, né, a ter certas atitudes que, olha, complicado, viu, Tony? Mas assim, eu acredito nessas crianças, sabe, Tony? Nesses jovens, nesses adolescentes aí, eu acredito de uma nova também, geração. acredito. Eu Isso aí eu não acredito vou, muito, tá isso aí bom? eu não vou ser Nessa hipócrita, não. disciplina que Eu chegou aí acredito. também no estado, que se chama Educação Ambiental, né? Que É ela nova, né? é nova, tá quentinha, chegou ano passado ela. Ah, só Como disciplina mesmo, assim como o português, a matemática, a geografia, chegou a educação ambiental enquanto disciplina. Então, isso pra gente, né? É assim, é uma luz no fundo do túnel. Caramba, demorou, mas chegou. chegou. Que eu falei, em 72, em Estocolmo, na Suécia, que foi falada a primeira vez essas questões ambientais. E agora, em 2024, né? Mais de 50 anos aí, mais de meio século de debate, chegou aqui, mas chegou. Mas assim, antes tarde do que nunca, né? Porque era muito complicado, eu sempre fui educador ambiental, desde quando eu me formei, em travar ela de uma maneira complicada, porque assim, era só o pessoal da biologia, da geografia, enfim, que tem Mas que... aí a galera que compra briga também, né? Porra, agora, são poucos, né, Rodrigo? agora a gente tem uma esperança, né? E a gente traz também uma das soluções para levar para todas as escolas, né? Que todo educador que não sabe de que maneira trabalhar com seu aluno, principalmente aqui da área litorânea, do litoral, você pode colocar no Google da vida, né? Lá sequência didática para ensino e mitigação de impactos ambientais em praias. Vai aparecer lá a dissertação, que já está no site. Né? Vai Já estudar, está né? no site lá da ANA, que é a Agência Nacional das Águas, né? Para todo o universo, tá bom? E lá também tem a sequência didática que mostra o passo a passo, né? De como você proceder o trabalho, né? Dentro da sala de aula, com as teorias, depois vai para campo, depois você vai fazer o tratamento dos dados, né? E até chegar à sua plenária ambiental também, tá bom? E aqui em Salinópolis eu sempre costumo dizer, né? Várias escolas já procuram, vários amigos meus já procuram. Olha, Rodrigo, tem um espaço aí para a gente falar sobre o nosso trabalho, que eu estou desenvolvendo dentro da escola sobre educação ambiental. Ela vem para toda Ela veio para todo o estado, essa disciplina. A partir de que série? A partir do 6º ano, a gente já tem ela aqui. E provavelmente, futuramente, os municípios também podia começar desde vão a primeira aderir. série, né, mas cara? assim, já trabalha nas escolas, ela assim, de forma, né, não enquanto disciplina, mas eu espero que ela venha enquanto disciplina também, desde o primário, né?
Porque no estado, aqui em Salinópolis, por exemplo, ainda o estado, por exemplo, ele trabalha com ensino fundamental. Já, a maioria dos municípios já só trabalha ensino médio, né? O estado, ele tem a obrigação, por exemplo, o município ele trabalha do primário até o 9º ano, né? Por aí, né? É o que eu faço dizer por aí, outros municípios, né? E geralmente o estado só trabalha com ensino médio. Só que tem algumas escolas ainda aqui em Salinópolis, né? Ou a grande maioria, que eu posso te dizer, que o estado ainda domina desde o 6º ano. Por exemplo, Palha de Boa, entendeu? Trabalha do 6º ao 9º ano, o Tiradentes aqui, né? Trabalha do 6º ao 9º ano, tá bom? Mas assim, essas escolas que já são do estado, né? Elas já têm a disciplina de educação ambiental, entendeu? Então eles foram contemplados também, que bom, né? Porque senão, talvez ainda não teria entrado para a grade ainda do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º ano. Mas como, por exemplo, eu trabalho na escola Palha de Boa, eu trabalho com essa disciplina de educação ambiental do 6º ao 9º ano lá. Tem aqueles projetos assim de plantar? Tem, a gente tem projetos lá que a gente chama de ecopaisagismo, né? O que é o ecopaisagismo, né? Tem uma árvore lá no Palha de Boa que você costuma dizer que é um IP, né? Logo quando eu cheguei aqui, a gente fez uma parceria, tá bom? Com agrônomo, inclusive, que eu encontrei aqui, que é amigo do meu pai, da época do agrícola, né? Que meu pai da época que a escola IFPA, a escola agrotécnica, né? Ele se formou técnico agrícola lá. Encontrei um amigo dele aqui trabalhando como técnico agrícola aqui, ele cedeu algumas mudas pra gente, né? Na época ele plantava no Palha de Boa. Esses espécies estão enormes lá. Né? E aí, recentemente agora, a gente foi fazer algumas visitas de campo também em praia, conseguimos achar alguns coquinhos, né? Já trouxemos esses coqueirinhos que estavam ali, né, de certa forma, abandonados, assim, sabe? Abandonado ali. Lá na Esse pé de IP, ele tá lá desde 2016, desde o ano que eu cheguei aqui, ele tá enorme lá. Ele tem mais uns 3 lá, né? Aí, paralelo a isso, né, agora recentemente a gente fez um plantio de um cocal lá dentro, né? Que possivelmente vai virar uma escola também, que a gente chama de integral, né? Assim como o Tiradentes virou. E a gente poder ter um regário lá, por exemplo, eu falo de um regário lá com árvores, né? Por exemplo, um coqueiro lá que a gente plantou recentemente, a distância de 5 metros de um para o outro. Né? A gente fala do ecopaisagismo, aí foi coletado pneu, né? Que a gente coloca o pneu ao redor do coqueiro, faz uns furinhos no pneu ali, né? O pneu ele serve tanto para proteção, né, do coqueiro ali e para colocar matéria orgânica ali. Por exemplo, a gente faz a compostagem e coloca ali no pé do coqueiro através do pneu. Cara? Então, aquilo absorve água para ele ali, né? E aquele pneu, por exemplo, que ia estar parado, alguns pneus desses a gente trouxe da praia, tu acredita? Que a gente achou pneu na praia. Pô, na praia, na praia, que veio lixos estranhos, né? E aí, olha, a gente conseguiu tirar, faz uma pinturinha no pneu, pronto, ele fica ali durando, sei lá, pelo menos umas 3 gerações aí. E aquele coqueiro vai ficar ali, né? Então, isso a gente chama de ecopaisagismo. A gente trabalhou a reciclagem e o paisagismo ao mesmo tempo, né? Antes tinha nas escolas aquela técnicas agrícolas. Porra, era muito bom aquilo, cara. Logo em breve, Tony, eu vou lhe chamar para ir lá na escola, Palha de Boa, provavelmente agora no início desse outro ano, para você conhecer um projeto lá que eu desenvolvi ele lá em Maracanã, na época, né, antes de vir para cá para Salinas, eu atuei em São Francisco do Pará e Maracanã. E na escola de Maracanã, o problema da escola lá é que tinha um solo muito ruim, né? Que já tinha sido uma construção, não dava para fazer no chão, né? E a gente estava pensando um modelo também para a área costeira, né? Porque, por exemplo, quem mora na beira de praia, de Ribeirinha, né? É complicado de fazer uma horta, né, cara? Na beira da praia ali. Não tem como, começando pelo solo, né? Que o solo ali é empobrecido, né? De minerais, eu posso dizer assim, essenciais à vida de uma planta, né? Ou de uma hortaliça. Aí o que é que a gente fez lá? A gente conseguiu fazer um projeto lá de uma horta suspensa, cara. E utilizando, na maioria dele, material reciclado, né? Como pneu ou garrafa PET, né? Para fazer o berço. Então a gente levantou o projeto lá, 1 metro de altura a horta, por 1 metro de largura, e o comprimento você faz do tamanho que quiser. Fizemos uma parceria na época lá com a Secretaria de Agricultura, que eu sempre vou trabalhar com parceria, levaram a terrazinha já adubada para a gente, plantamos lá o cheiro verde e tudo mais. E aí, esse projeto, vamos fazer ele aqui na Escola Palha de Boa, já iniciamos com material, mas provavelmente a gente vai dar início nela no começo do ano. E esse modelo de horta, né, suspensa trabalho, a pessoa está em pé, impede de alguns bichos, né, rasteiros ali, pegar, né, o bichinho. E principalmente, né, pode ser feito em qualquer área litorânea, porque você acaba, né, suspendendo essa horta
e você não vai precisar estar trabalhando com ela no chão, né? Então é um projeto que futuramente eu vou Eu levar você vi, lá na escola para conhecer. eu vi vi, cara, um documentário, não lembro qual foi o canal aí, cara, não lembro mais. Mas é muito recente, das casas que são feitas sob as águas, né? Mas não fixas, elas ficam se movendo. Uma casa como se fosse uma balsa grande, mas toda feita de madeira. E as pessoas têm suas hortas e tudo mais. Mas aí, tem projetos assim, Rodrigo, que tipo contemplem a população ribeirinha no que diz respeito ao banheiro, ao Pois banheiro, é, porque deixa de falar de um tipo de banheiro que, inclusive, né, tem um espaço aqui que eu vou fazer esse banheiro, se chama banheiro seco. Já ouviu falar no banheiro seco? Já não? dá não, vou Como é falar que no funciona banheiro esse banheiro seco. seco? Ele é principalmente assim para a área, né? Pessoal ribeirinho, que mora próximo do manguezal, por exemplo, Pode né? falar perto mesmo. Próximo do manguezal, né? Que para não fazer seus dejetos diretamente, né? Por exemplo, ali naquela área, né? Da beira de praia, né? Ou então numa área de manguezal, né? Se usa esse tonel, né? Aqueles camburão grande, tá? Aí você faz uma estrutura de assento nele normal, tá bom? Faz as suas necessidades normal, e aí, ao invés de puxar água, você não entra com água, você entra com folhas, entendeu? Serragem, né? A própria areia, né? E aí, depois que esse camburão ele for enchendo, que ele estiver próximo de encher, Porra. ele é trocado esse camburão pelo Usa novo. cal. Aí depois pode colocar um calzinho ali para ele matando os micro-organismos naturalmente. E no final das contas, de 2 ou 3 meses, né, esses resíduos ali, né, orgânicos, né, que são resíduos orgânicos, né, nossos, dejetos, ele se transforma em adubo. Sim. E pode ser colocado nas árvores também. Naturalmente, ele vira um adubo como se fosse um adubo de esterco de frango, né? Mas Enfim, só tem que pôr uma outra bactériazinha lá para poder. não, se você Se eu deixar. for querer usar com. Se você deixar com o tempo, por exemplo, né, colocando areia, serragem, né, porque, por exemplo, tem alguns locais aqui próximo de casa tem um estaleiro aqui, a serragem aqui, eles já te entregam se você Porque quiser. as únicas soluções que eu. E no final das Eu contas, vejo. todo esse material, depois que ele enche, ele vai se transformar em adubo, porque é só que vai restar minérios. Né? Todos esses micro-organismos, no final das contas, quando eles fizerem seus trabalhos, eles vão morrer. E depois que eles morrem, eles vão virar minérios. Né? Pois Pois e aí pode ser misturado. Mas até então, a única solução que eu vejo seria a coleta por uma estação mesmo. Né? Agora, claro, por exemplo, aqui eu sempre costumo falar aqui no Caranãzinho, né? É um dos bairros assim que eu percebo que o negócio é complicado aqui em Salinópolis relacionado a isso. Aqui poderia ser feito como, né? Um projeto ali para o Caranãzinho também. Poderia ser feito as estações, né? De captação desses resíduos, né? E poderia estar utilizando até esse gás. Sim. Esse gás para transformar em energia. Mas justamente tá se fecha ali. E aí ele poderia ser utilizado o gás para energia ou até substituir o gás de cozinha. Já mas tem essa justamente, tecnologia já hoje. tem. Né? Eu não sei se ainda funciona lá naquela escola. Lá pro outro lado, cara, tinha um É o biodigestor que a gente chama. Ainda tem lá. Tem. Tem algumas empresas aqui em Salinópolis que já tem, por exemplo, aqui o Hotel Salinópolis, aqui eu visitamos lá, ele já tem esses biodigestores, já capta. Né? Por exemplo, a escola Padre de Boa, ano que vem, a gente já está com os nossos planos aí de fazer investimento em um biodigestor ano que vem, para o material, por exemplo, que vem de lá da cozinha, que a gente já faz lá o nosso resíduo orgânico lá. Na escola Padre de Boa, por exemplo, cerca de 15 a 20 quilos de material orgânico que antes ia parar por lixão, não vai mais parar. A gente faz compostagem de todo esse material que vem da cozinha ali. Só que ano que vem, a gente já quer investir no biodigestor. Por quê? A gente já vai conseguir substituir o gás de cozinha de lá. Além de tirar, já vai economizar no gás de cozinha, né? Quer dizer que a merenda da escola já vai ser feita com biogás já, que a gente retirou dali da própria cozinha com material, né? Que é resto de alimento, resto de comida, né? Cara, então isso daí é um avanço do ser humano, né? Tem N... quando eu vejo o ser humano de uma maneira boa. Porque Sim. o ser humano tem coisa que ele faz ruim, mas aí vem a cultura do ser humano que é
a dança, a Não, cultura, o negócio aí é vem que a tem uma culinária, galera, e vem os novos projetos, tem né? uma galera de ser humano que E eles vem são os novos foda mesmo, eles projetos, são né? foda. Por E exemplo, tem uma placa galera não, solar. tem uma galera que Hoje em dia, continua. placa solar, por exemplo, que a gente vê em Salinópolis aqui, várias casas investindo em placa solar, isso aí é um ápice. Porque a gente não vai mais precisar no futuro fazer mais hidrelétrica, né? Só da gente não precisar mais fechar rios, Inundar, nem inundar, entendeu? Grandes áreas para poder obter energia, e as, né? e as Só isso nucleares? daí, E as né? nucleares, o lixo que vai Não, sobrando das nucleares? e as nucleares que não vão ser precisar, não vão precisar mais, são projetos que não vão ser mais investidos. Por exemplo, nessa plenária ambiental, a gente vai falar de transição energética. Os nossos alunos da Escola Teodato e também da Escola Padre de Bois vão estar apresentando, né, esses projetos, né, sobre hidrelétrica, energia nuclear, solar, eólica, e vamos fazer uma discussão hoje, quais são as melhores. Né? Então a gente vai fazer uma reflexão. Placa solar. Placa solar. Aqui tem 3 que a gente já apontou, né, e que foi defendido na solar escola. porque eu uso placa solar. Tem 3 tipos de energia que funciona muito bem para Capa Salinas. A placa solar, que já provou pela quantidade de sol que a gente produz aqui. Agora teria que vir mais também energia eólica, né, que a gente tem muito vento aqui, 24 horas de vento aqui praticamente. Só que esse projeto é mais o Nordeste que abraçou e não deixa sair, monopoliza, né, o projeto eólico, né? A gente sabe disso. Mas tem um outro Mas eu não sou muito a favor mas tem um outro projeto, tem um outro projeto que para cá provavelmente vai funcionar muito bem, que é a energia maremotrizes, né? Que é uma novidade também. Sim. No Nordeste também já tem alguns projetos aí. E esse vai e vem da maré, por exemplo. É foda, né? Esse vai e vem da maré, por exemplo, que a gente tem na nossa região aqui, um fenômeno que poucas praias acontece. Ela enche demais e ela seca demais. Então, ela seca por uma área. As pessoas vão andando também. Ela seca uma área muito grande. E a gente tem sistemas de canais que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, o pedalinho aqui. Só um exemplo aqui, Salinas. O pedalinho, ele enche aquele lago. E quando ele está enchendo aquele lago, é uma quantidade de água muito grande que está fazendo com que ele encha. E quando a maré está secando, desce muita água, faz o inverso. Então, quer dizer que uma pequena usina maremotriz pode ser instalada ali, naquela área que sobe e que enche e seca ali a maré. Só aquela água que está caindo ali, circulando, pode estar gerando uma turbina, né? E gerar uma energia de iluminação básica, pelo menos para aquela área. Isso é um exemplo, né? Então, o ser humano, de usina maremotriz, sabe, né? De várias N soluções. Coisa. Né? Então, o que falta? Boa vontade. Boa vontade, investimento, né? Mas, assim, é inovação mesmo. Porque eu acredito no ser humano que ele se inova e que ele, a cada dia, eu posso dizer assim, que ele se supera, né? Positivamente algumas coisas e negativamente outras, né? Mas, assim, a gente acredita, né? Que o ser humano, ele é capaz de renascer e renascer um novo ser humano que vai adiar, como eu falo, tecnologia e meio ambiente, né? E respeitar o único planeta desse universo que até agora a gente viu que tem vida. Aí é onde a biologia que a gente já não veio de outros planetas, a gente pôs bandalhando dos outros planetas. Só que a gente chegou até aqui. O importante é que a gente tá aqui e tem que cuidar dele. Se não cuidar desse aí, não cuidar desse, meu. Se a gente não quer amor por esse, qual é o outro que a gente vai? A gente tá não aprender a se teletransportar, entendeu? Então, a gente tem que ficar na nossa, né, cara? A gente tem que, sabe? A gente só vai aprender a se transportar. E ainda estamos se transportando ainda de maneira capenga, né? Capenga ainda, né? Capenga. Combustão ainda, queimando, né, oxigênio, poluindo o ar, né? Então, a gente está se transportando de uma maneira que eu posso dizer ainda inadequada. A melhor invenção do ser humano que eu vi até hoje se chama bicicleta, né? Sim, é um veículo, né, que faz o ser humano se movimentar, se mexer ao mesmo tempo, né? E não polui, né? Então, até hoje, para mim, por exemplo, a bicicleta ela é uma invenção fantástica do ser humano, né? Então, quando ele conseguir criar veículos assim, que ele une, né? Se chegar naquele nível do Jackson? Pois é, quando ele une, né, as duas coisas, é top, né, meu amigão? Tá certo. Então, pronto. Rodrigão. Então... É muito papo, se a gente for deixar, a gente vai parar à noite. Mas vai ter o tempo 2. Vai ter o 2. Bom, então, pessoal, sem querer tomar mais tempo aqui, porque vocês viram que a história é demais aí, né? História é demais aí, o cara sabe muito. E a gente falou nada ainda, a gente nem começou o papo, cara. Só por isso que vai chegar o segundo tempo aí. Então, boa noite a todos. Vamos agradecer o apoio que é o Cultura na Cuia, o Médico dos Instrumentos, o Conselho da Forma de Instrumentos Musicais. E só lembrando que o Cultura na Cuia vai estar ao vivo também com a gente lá na Plenária Ambiental, transmitido para você na sua casa. Se você não puder ir lá,
né? Assista pela plataforma, que a gente vai ver a plataforma e vamos divulgar isso aí, né? Isso, né? Se não puder ir lá na nossa plenária, mas vai poder chegar até na sua casa aí. Abraço forte a todos, fiquem com Deus e vamos preservar, porque como o nosso querido e ilustríssimo professor disse, temos que preservar, porque esse é o único que nos foi dado e talvez por cavalices estamos desbandalhando tudo, né? Mas somos capazes, vamos superar e vamos torcer para que os dias sejam mais frios aí, né? Que você vê também que está quente pra caralho. Então, bora preservar, pessoal. E é isso aí. Rodrigão, meu amigo, boa noite. Beleza. Tony, eu que agradeço, tá bom? Valeu. Estamos aqui sempre, tá bom? Para poder passar uma mensagem positiva aí, tá certo? Para que as pessoas possam estar cuidando, né, desse nosso planeta aí, tá bom? Conservando nossos ambientes costeiros, né? E respeitando que não existe um meio ambiente, existe uma coisa inteira que se chama o nosso planeta Terra, no qual vivemos. Falou, galera. Tamo junto.